A história se inicia com um grande terremoto que tremeu o mundo inteiro, fazendo com que dungeons se manifestassem por toda a Terra. Os monstros que apareciam nas dungeons não eram afetados por nenhuma arma normal. Os únicos que conseguiam combater os monstros eram aqueles que adquiriam um poder sobrenatural conhecido como skills. Ao usar skills para derrotar os monstros, os detentores de skills podiam subir de nível e se elevarem a alturas imagináveis. Esses indivíduos poderosos, que inspiram medo e respeito, tornaram-se conhecidos como despertados. Em seguida, apresenta o protagonista de frente com uma besta, encarando-a e atacando, causando graves ferimentos em seu inimigo. O sistema notifica falha ao copiar a skill do alvo. Enquanto ele observa, a besta salta por cima dele, causando chamas intensas, até que alguém aparece o defendendo e dizendo que não deveria estar tendo dificuldades para eliminar um inimigo assim. Kisaragi nota que é o mestre das chamas, considerado a estrela brilhante da próxima geração de despertos. A razão para isso está em sua skill. As skills começaram a se manifestar em seu seleto grupo de humanos quando as dungeons apareceram, e eles podem determinar a posição e superioridade de alguém como um despertado. Kakeru o manda parar de ficar sentado com a expressão de estúpido no rosto e ordena que pegue as pedras mágicas. Tsukasa responde que entendeu. O mestre das chamas é considerado uma skill extraordinariamente poderosa, que lhe permite manipular o fogo à vontade. A skill do protagonista, copiar, o deixa copiar uma skill de monstros, mas a taxa de sucesso é extremamente baixa e o coloca em risco por ter que se aproximar do monstro. É uma skill inútil. Dois garotos chegam perguntando quanto tempo vai demorar para limpar a dungeon e insultam-no, colocando-o para baixo. Kakeru diz para não serem assim, pois são companheiros, e diz para Kisaragi apenas aproveitar ao máximo a skill de merda. Tsukasa fica pensativo, que essa é a razão para virar um aventureiro. Foi para curar sua irmãzinha, Mayu, e sua única família, da doença que ela sofre desde que nasceu. O Elixir, uma medicina onipotente que cura qualquer doença, até conseguir colocar suas mãos nele, e não pode dar ao luxo de desistir de ser um aventureiro. Riku pergunta qual o alvo de todos, e Hayato pergunta se não estão indo para a sala do boss. O mestre das chamas responde que o alvo deles é o covil dos monstros, e vão saquear todo o tesouro para eles mesmos. Ainda na dungeon, uma chama começa a ficar mais intensa. É Kakeru, dizendo para as bestas experimentarem suas chamas. O protagonista observa os dados dele e percebe que, mesmo sendo apenas goblins, ainda pode subir de nível se eliminar um número suficiente deles. Ele resmunga e pensa que o único jeito é eliminando monstros, mas mal consegue eliminar um sozinho. E mesmo se entrar em um grupo, todos os outros eliminam todos eles, e não consegue nenhuma experiência. E se é assim que vai ser, acompanhar eles foram inúteis. Em outro lugar da dungeon, eles acham tesouros. Os dois garotos vão correndo, enquanto o mestre vai para o canto e causa uma explosão, se deparando com uma sala bônus. Salas bônus, mas, por outro lado, é muito provável que estejam equipadas com armadilhas, e se acontecer de cair em uma armadilha cruel, poderá ser eliminado instantaneamente. Um dos garotos pergunta sobre a armadilha. Kakeru responde que não é um problema e tem uma ótima ideia. Ele se aproxima do protagonista e o acerta. Kisaragi cai sobre o chão e o mestre das chamas se desculpa e o enforca, dizendo que ele vai ser eliminado por eles. Tsukasa não consegue falar direito, pois está sem fôlego. Riku pergunta se vai usar o garoto para acionar as armadilhas. Hayato diz que usar seu colega como cobaia assim é muito sombrio. Kakeru responde que está apenas dando um jeito de reciclar um pedaço de lixo. Os dois garotos seguram o protagonista e os chutam para dentro da porta. O mestre das chamas diz que vão encontrar novamente caso ele sobreviva. Kisaragi o insulta e senta sobre o chão. Uma mana começa a ser movimentada com uma luz muito forte. Tsukasa abre os olhos, observando ao redor, e pergunta que lugar é esse. Ele se levanta e olha assustado. Uma voz diz que cada dungeon tem sua própria classificação: principiante, intermediária, avançada, heróica, e uma classificação final que ninguém conquistou antes: mítica. O protagonista pergunta se é uma dungeon de rank mítico, e que uma armadilha dentro de uma dungeon de nível inferior o trouxe até ali. E diz que recusa e pensa que seus pais foram eliminados repentinamente um dia, e sua irmã é a única família que resta. E diz que, pela sua irmã, se recusa a ser eliminado em um lugar como esse. Ele se movimenta rapidamente, com sua espada na mão, prestes a atacar o inimigo, movendo sua mão e causando um grande impacto. Em seguida, Kisaragi está caído sobre o chão, com ferimentos graves, e o sistema notificando que ele falhou ao copiar a skill do alvo. A besta se aproxima dele. Tsukasa se levanta e pensa em sua irmãzinha, se desculpando, enquanto seu rosto está coberto de sangue. De repente,
As pedras do chão começam a se mover. O protagonista olha assustado e a besta tenta se segurar. Uma voz se aproxima e uma pessoa caminha, dizendo que apreciaria se fosse um pouco mais gentil com ele, pois é um convidado importante, e dá as boas-vindas ao castelo dela, dizendo que é um prazer conhecê-lo. Kisaragi não entende muito e fica em dúvida de quem ela é. A mulher diz que ele está em melhor forma do que esperava, mas supõe que ainda seja impossível como ele é agora. Ela o toca e diz que esse é o presente dela a ele. Uma luz é emitida, formando um círculo em volta deles. Ela diz para ele ser grato. Tsukasa arregala os olhos, e o sistema notifica que a skill evoluiu para imitador, e uma imensa quantidade de partículas de mana foi recebida, fazendo com que o nível avançasse instantaneamente. O protagonista observa que subiu de nível, e sua habilidade evoluiu. A mulher o observa e diz que vai retirar agora. Ela caminha. Kisaragi diz para ela esperar, pois não entende o que está acontecendo. A mulher diz para usar o novo poder para derrotá-la. Depois de fazer isso, poderá sair desta dungeon mítica. Ela desaparece rapidamente. Enquanto isso, a besta se aproxima novamente, prestes a atacar, mas Tsukasa o bloqueia com sua espada, e a skill imitador é ativada. Ele se segura, e o alvo Fenrir, comedor de Deus, tem a skill copiada. O protagonista pergunta como lutar contra essa besta. Eles ficam se encarando, e mais uma notificação chega de que ele copiou com sucesso a skill do alvo. A autoridade celestial envolve o corpo do usuário com o poder dos deuses para aumentar as habilidades físicas ao limite máximo. Ele percebe que, se usar essa skill, talvez consiga vencer, mas só vai durar 1 minuto e terá que escolher cuidadosamente quando usá-la. Kisaragi se move rapidamente, desviando dos ataques do seu oponente facilmente, e pensa que seu corpo parece bem leve e deve ser capaz de reagir às coisas mais rápido porque seu nível aumentou. Eles continuam lutando e ele pensa que ainda está surpreso por conseguir copiar a skill e que essa nova skill imitador é insana. Ter a garantia de copiar suas skills depois de tocá-los é ótimo, e fica em dúvida do que significa experimentar em primeira mão. No entanto, a besta emite uma forte mana, o atingindo sem ao menos tocar. O sistema notifica que o efeito da skill limitou a mobilidade. Tsukasa não consegue respirar, e mais uma notificação chega, informando que o vigor do lobo divino foi copiado com sucesso. Essa skill usa a presença do lobo prateado para intimidar oponentes, dificultando severamente os movimentos do alvo. O protagonista entende que experimentar significa enfrentar a skill de frente, e isso quase o fez chorar, até que olha assustado ao ver a besta se aproximando. Ele observa fixamente e desvia do ataque. Ele nota o chão destruído e diz que se isso o acertar, não conseguiria sobreviver. O monstro se aproxima com sua enorme boca, tentando acertá-lo. Ele desvia dos ataques e pensa que vai ficar sem forças nesse ritmo. E, mesmo que haja 100% de chance de copiar a skill, vai ser eliminado se tentar aguentar um ataque dele. Kisaragi observa fixamente e ativa a autoridade celestial, causando um grande impacto. Névoas se movem e o sistema notifica que teve sucesso ao copiar a skill do alvo. Ele observa, com uma mana enorme ao seu redor, pega sua espada e fica em posição de ataque, e diz que agora é hora da vingança, atacando e se movendo rapidamente, pensando que isso é autoridade celestial e está cheio de poder. E com isso, ele acerta seu oponente e continua pensando que pode vencer, e que lhe restam 30 segundos até o efeito da skill acabar. O protagonista continua se movendo e atacando, e pensa que precisa derrotar o inimigo antes que o tempo acabe. Ele vai vencê-lo com a Vanargand. Ele ataca com a skill Vanargand, emitindo uma forte luz, causando um grande impacto e destruindo ao redor. Ele diz que não alcançou essa distância por causa da diferença de nível. Então, Kisaragi se move e diz que vai acertá-lo diretamente, até que percebe que não funcionou. O lobo solta uma grande mana de sua boca. Tsukasa observa as chamas se movendo. Ele salta, observando seu oponente sobre o chão. Mira sua espada, acertando o lobo nos olhos. Em seguida, o protagonista arranca a espada dos olhos do seu inimigo e, em cima dele, o observa. Levanta sua espada novamente, mira e tenta acertá-lo, até que uma voz diz para parar, enquanto ele está prestes a acertar os olhos do lobo. O sistema notifica que o imitador foi ativado e teve sucesso ao copiar a skill do alvo. A mulher se aproxima e diz que foi um desempenho maravilhoso. Ela move seu dedo e diz que a luta acabou, e que isso exige uma festa do chá pacífica. Kisaragi pergunta o porquê está fazendo isso. A mulher responde que talvez seja para eliminar o tempo, e diz que os aventureiros quase nunca vão ali. Mesmo que façam, Fenrir os elimina imediatamente, e ela nunca esperou encontrar alguém como ele. Tsukasa pergunta se ela ouviria seu pedido. A mulher responde que gostaria de experimentar o mundo exterior por si mesma, e que o mundo exterior tem uma pequena quantidade de partículas de mana, então não
pode explorar livremente. Por isso gostaria da cooperação dele. O protagonista responde que entendeu. A mulher fica surpresa e diz que não esperava uma resposta imediata. Kisaragi pensa que há muitas incertezas e ainda não pode confiar nela, mas graças a ela foi capaz de resistir à besta e tem a sensação de que ajudá-la seria de seu interesse. E diz que ela quer ver o mundo exterior. Mas como exatamente ir? A mulher fica surpresa novamente. Ela o abraça e diz que ele usou muita força e não o culpa. Tsukasa pergunta o nome dela. Ela responde que seu nome é Loki e que está ansiosa para trabalhar juntos. Depois, em outro local, o protagonista aparece deitado em uma cama, não reconhecendo o teto. Uma voz diz que finalmente ele acordou. Ele pergunta quem é. A Loki suspira e pergunta se ele já se esqueceu dela. Ela o observa e diz que ele é um homem insensível. Até que Kisaragi a reconhece. Sun o manda parar com os honoríficos e diz que achou que poderia aproveitar o mundo exterior, mas ficou acamado esse tempo todo e a deixou entediada. E pergunta se vai compensá-la. Ele diz para sair de cima dele e resolverão isso depois. E pergunta se pode contar o que aconteceu após desmaiar. Loki responde que o carregou junto e teleportou para uma dungeon de rank principiante. Tsukasa pergunta como a trouxe ao hospital. Ela diz que então esse é o nome do lugar e que deixou o corpo dele inconsciente no lugar para onde os teleportam. E um aventureiro o achou e o levou ali. O protagonista pergunta por que nunca saiu da dungeon até agora. Sun responde que é por causa de ser uma dungeon, para manter sua verdadeira forma, e precisa de uma grande quantidade de partículas de mana, já que este reino tem uma quantidade de mana extremamente baixa. Ela pode apenas manifestar essa forma juvenil. Não seria capaz de viajar assim. Kisaragi diz que ela seria levada para a polícia para proteção. Loki o acerta. Tsukasa pergunta o porquê de ela tê-lo ajudado. Ela responde que queria a cooperação dele. Ela sorri e diz que vai deixar os detalhes para mais tarde. Ela move sua mão e o protagonista pergunta onde ela está indo. Sun responde que não é mal educada a ponto de se intrometer em qualquer evento com a família. Ela desaparece rapidamente, até que Kisaragi escuta algo e fica atento, e quando olha, se depara com sua irmã na porta. Mayu corre para o abraçá-lo e diz que ele esteve em coma por uma semana, e os médicos até disseram que poderia nunca acordar. E Tsukasa diz que não fazia ideia de que estava dormindo por tanto tempo e se desculpa por a preocupar. A irmã dele diz que está feliz por ele ter acordado. O protagonista diz que não vai a lugar nenhum, pois são a única família um do outro. Mayu olha e sorri e diz que precisa ir descansar. Ele diz para ela não se esforçar demais. A irmã dele responde para não se preocupar, pois tem se sentido muito bem ultimamente. Kisaragi percebe que ela está agitada como sempre. A deusa volta e pergunta se era a irmã dele. Tsukasa responde que sim, e que é a única família que tem. Ele se lembra da sua irmã, que está doente desde que nasceu, e todos os médicos disseram que não há cura para a condição dela, e é por isso que está investigando dungeons, para procurar o remédio que pode curar todas as doenças. Loki diz que sente muito em dizer isso, mas a doença que a irmã dele sofre não pode ser curada nem com esse remédio. O protagonista fica assustado ao ouvir isso. Sun explica que a origem da condição é provavelmente uma maldição da dungeon. Embora a maldição resulte de uma skill, não sabe exatamente quem teria feito isso, mas este é o trabalho de outro ser de categoria mítica, como ela mesma. Kisaragi pergunta se derrubar o deus que lançou a maldição quebraria a maldição. A deusa responde que está certo. Tsukasa a chama e diz que derrotará o deus que amaldiçoou sua irmã, e pergunta se ela vai ajudá-lo. Loki fica quieta no momento, se levanta da cadeira e responde que vai ajudá-lo no caminho, pois também está curiosa para saber quem teria a amaldiçoado. O protagonista agradece. Sun diz que devem enfrentar dungeons todos os dias para o treinamento dele, e ele precisa de mais experiência. Kisaragi diz que ainda precisa ir para a escola. Ela pergunta o que é isso. Tsukasa explica que todos os alunos da Academia Tengetsu, a escola que frequenta, são despertados. É uma escola especializada para quem pretende se tornar aventureiro, e que, de qualquer maneira, serão uma equipe agora. Ela responde que aguarda a cooperação dele. 3 dias depois, em um dia de folga, na Organização de Gerenciamento de Dungeons do Japão, uma voz diz que não pode permitir que entre na dungeon como um grupo solo. A recepcionista diz que poderia considerar a diferença de nível. E o comum é que, ao se aventurar sozinho, é mais seguro enfrentar monstros com nível menor que o seu, e será igualado quando enfrentar monstros do mesmo nível. Mas quando lutar com um monstro de nível alto, haverá um aumento significativo de perigo. O nível atual dele é 4, e os monstros que aparecem na dungeon de rank principiante, Covil de Goblins, estão pelo menos no nível 5, e mesmo que a diferença não seja muita, continua sendo regra. A deusa acha uma insolência e pergunta se deve transformá-lo em picadinho. Ele diz para não falar coisas assim, pois combinaram não mostrar para eles o verdadeiro Dcard, pois seu atual nível é 25, e da última vez que entrou em uma dungeon, ainda estava no nível 4 e sua skill era copiar. O OGDJ ainda tem esses dados arquivados, e desde então,
se tornou nível 25, e agora tem uma skill completamente diferente, e isso se tornaria um pé no saco caso descobrissem. Loki diz que ele é bem tolerante e pergunta se é apenas um preguiçoso, e que ainda é muito cedo para voltar atrás e para ele tentar usar o jogo de palavras, pois acha que os resultados serão interessantes. O protagonista pensa na skill que copiou antes e que é proibido ativar qualquer skill ali. Ele fica pensativo e decide tentar, e pergunta se é possível entrar em uma dungeon sozinho, e ativa os jogos de palavras. A recepcionista pergunta se pode ver o D-Card dele para começar a processar o pedido. Kisaragi olha e conversa em seus pensamentos, perguntando se eles não sabem que usou uma skill. Sun responde que a ativação de jogo de palavras não pode ser detectada, pois é uma skill divina. Tsukasa pensa que a subestimou. A deusa pergunta se foi sua imaginação ou se sentiu um pouco de desrespeito. Depois de um tempo, em outro local, no portão da dungeon, se conecta com todas as dungeons e permite ir e voltar livremente para qualquer dungeon que deseja visitar. O escaneamento do D-Card do garoto foi confirmado, e o portão está se abrindo, e precisam prosseguir com cautela. Eles observam o portão. O protagonista diz que não importa que dungeon tenha que conquistar ou que monstro tenha que eliminar, se for para quebrar a maldição de sua irmã, eliminará até mesmo um deus. Eles entram no covil de goblins. Primeiro andar. A deusa pergunta o que vão fazer agora. Ele responde que descobrirão o quão longe conseguem ir agora. Eles notam algo. Os goblins aparecem. Kisaragi pega a sua espada e diz que vai começar testando sua força contra esses caras. Ele corre na direção da besta e ataca, eliminando-a com um único golpe. Loki diz que, no atual estado dele, oponentes como esses nem chegam a ser um desafio. Tsukasa diz para o deixar ser feliz e que essa é a primeira vez que derrotou um Goblin sozinho. Sun diz que ele está no nível 25, então conseguiria lidar com eles. A razão do nível do protagonista aumentar tanto foi porque ela concedeu uma grande quantidade de partículas de mana. E graças a isso, consegue derrotar os Goblins que não conseguiria antes, sem sequer suar. E agradece, dizendo que está em débito. Ela responde que essa foi uma tarefa simples e pergunta o que vem a seguir. Kisaragi responde que continuarão indo mais fundo e o objetivo é chegar à sala do chefe. Eles continuam caminhando. A deusa suspira e diz que esse lugar é muito chato. Ele pergunta se ela esperava algo diferente. Loki responde que sim, e que estava esperando uma batalha emocionalmente intensa para fazer o sangue ferver. Mas nenhum dos monstros ali pode ser chamado de oponentes. E para olhar a força masculina que se dignou a se mostrar. Eles percebem que são vários goblins. Tsukasa se move rapidamente, eliminando-os facilmente, e diz que o primeiro movimento leva à vitória. Ele continua os eliminando rapidamente e pensa que, mesmo contra tantos goblins, pode facilmente enfrentá-los como está agora. Estava preocupado se poderia realmente lutar contra eles, mas isso é um passeio no parque. As bestas continuam se aproximando em diversas direções. O protagonista olha confiante, ergue sua espada com uma mana intensa. Sun observa assustada e diz para ele parar, mas, mesmo assim, Kisaragi usa sua skill de Vanargand, causando uma explosão. Em seguida, a névoa se move. Ele observa até que algo acontece. Seu corpo fica com uma aura vermelha em volta e cai sobre o chão. A deusa diz que foi por isso que o mandou parar, e que isso é o preço de usar técnicas divinas com o corpo humano fraco. Ele diz que isso não aconteceu quando usou antes. Loki diz que é com um corpo humano, e que estava usando a autoridade celestial no momento. Ele pergunta se não pode usar as skills do Fenrir, a menos que ative a autoridade celestial. Sun responde que sim, e que é por isso que agora diz estas palavras, que por meio deste, proíbe o uso de autoridade celestial, bem como todas as outras skills copiadas do Fenrir. As skills seladas não estão disponíveis. Tsukasa observa surpreso. A deusa diz que é uma desvantagem para que não comece a confiar demais no trunfo, e é chamado de trunfo precisamente porque deve deixar o melhor para o final. O protagonista diz que é por isso que não suporta deuses trapaceiros. Depois de um tempo, eles chegam a um portão da dungeon e ficam em frente. O rei dos goblins é o chefe final do covil de goblins. E a skill Convocar Subalterno permite invocar infinitamente goblins. Diz ser capaz de derrotar esse chefe. É o teste para saber se um desperto tem o que é preciso. Eles observam e entram. Loki diz que esse é o chefe, e que parece confiante para um mero goblin. Kisaragi pega a sua espada e se pergunta por que deveria estar com medo. O chefe se levanta, com seu tamanho gigante e com uma mana, invoca mais goblins. E são muitos deles. Tsukasa pensa que, comparado com o Fenrir, isso não é grande coisa, e deveria ficar bem sozinho. A deusa pensa para acender as chamas da raiva e da indignação. O chefe começa a emitir um som bem alto, junto com um grande poder. O rei e os goblins entram em estado frenético. O protagonista pergunta o que ela fez. Loki responde que será um teste, e para ele dar o melhor dele. Kisaragi observa assustado e sorri, dizendo que ela é uma deusa espartana. Os goblins correm na direção dele,
e ele também se move na direção deles. Sun observa e pensa que, se ele não consegue derrotar esses monstros inferiores sem o uso da autoridade celestial, suas perspectivas nem merecem ser consideradas. Enquanto isso, Tsukasa luta contra as bestas com sua espada. Ele observa os goblins e continua lutando. As bestas saltam para o atacar. Então, ele se move rapidamente, cortando os monstros ao meio, e pensa que não consegue mais dar um acerto fatal devido ao buff que a deusa os concedeu. O chefe abre a sua enorme boca, emitindo um som alto por um tempo. O protagonista diz que os goblins continuam chegando em massa por causa de sua skill única, Convocar Subalterno. Eles não param de vir, e a aura fica cada vez mais forte, com mais goblins sendo invocados. Kisaragi pensa que, já que o Rei Goblin tem o status Berserk, todos os goblins que ele convoca têm o mesmo buff. A menos que derrote o rei, ficará preso em uma batalha perdida. Nesse caso, vai selar suas skills para que ele não cause problemas e que não use nenhuma skill. Ele ativa o jogo de palavras, soltando diversas correntes e prendendo o chefe. Mas o rei, com suas forças, quebra suas correntes e se move rapidamente na direção dele, tentando acertá-lo. Porém, Tsukasa bloqueia, até que o chefe é acertado. Ele pergunta o que aconteceu. Loki diz que ele teve a ideia certa e teria funcionado se não tivesse concedido a ele o status de Berserk, e isso é ruim. O protagonista diz que, então, as skills do rei não foram seladas. O chefe emite um alto som novamente. Sun diz que o inimigo que ele pretende desafiar é um deus e deve encontrar uma maneira de virar o jogo nesse tipo de situação. Kisaragi pensa que aquele que colocou a maldição é o chefe de uma dungeon de rank mítico. Se está sofrendo para derrotar um inimigo como esse, nunca poderá salvar. A deusa pergunta se ele ainda pode lutar. Tsukasa responde que sim, e claro que pode, e pensa em olho por olho, dente por dente. Ele se move rapidamente, eliminando os goblins com apenas um golpe. Em seguida, corre na direção do chefe. O rei arregala os olhos e grita, emitindo uma aura. O protagonista diz que parece que usou Convocar Subalterno. Ele enfia a espada no chão e diz que vai pegar a skill dele para si mesmo. O sistema notifica que plágio foi ativado e foi copiado com sucesso. Kisaragi o chama e o Convocar Subalterno foi ativado, causando um grande círculo de mana. Ele observa a grande luz, até que nota algo. Um lobo com patas pequenas e tamanho pequeno. O lobo fica se acariciando em sua perna. A deusa começa a gargalhar. Tsukasa observa e se pergunta se esse é o mesmo Fenrir que enfrentou naquela dungeon de rank mítico, e pensa que mesmo que esteja pequeno, pode ver a semelhança. Até que mais goblins se aproximam. O lobo também vai na direção deles, usando sua habilidade e os queimando. O protagonista observa surpreso. O lobo balança o rabo e Kisaragi o acaricia, perguntando se ele vai lutar ao seu lado. Continua o acariciando até que o rei se aproxima. Tsukasa diz que vai deixar os pequenos com o lobo. Então eles se movem rapidamente e os dois também. O lobo vai na direção dos goblins e o protagonista vai na direção do chefe. O rei se aproxima e ataca, mas Kisaragi consegue bloquear com sua espada e grita, fazendo um movimento rápido. Ele observa as pernas de seu oponente e as ataca. O rei cai sobre o chão, emitindo um som e observando que os goblins foram todos derrotados. Tsukasa olha e com sua espada na mão o acerta, espirrando sangue, e chama pelo lobo, dando sinal. Então, Fenrir ataca o monstro. O protagonista salta e acerta a cabeça de seu inimigo com sua espada, eliminando-o e observando o cristal. Loki diz que ele foi inteligente, mas só porque derrotou um chefe de dungeon não significa que pode ficar arrogante. Kisaragi responde que percebe isso e pensa que, sendo apenas de nível principiante, ainda conseguiu concluí-la sozinho e vai continuar ficando mais forte, até que um dia, sua irmã possa esperar um porquinho. Sun pergunta como vai chamar o pequenininho. Tsukasa fica pensativo e diz que vai chamá-lo de Lufen, e pensa que é apenas uma brincadeira com o nome de Fenrir, e diz que é hora de encerrar o dia e vão trocar as pedras mágicas e comprar algo gostoso para sua irmã. A deusa diz que quer comer alguns doces. A recepcionista pergunta se ele limpou a dungeon sozinho. O protagonista responde que sim, e que ali estão os cristais como prova de conclusão, e gostaria de trocá-los por dinheiro. A secretária diz para o esperar até trocar e se pergunta como ele entrou na dungeon sozinho, estando no nível 4. Depois de um tempo, no mesmo local, Kisaragi caminha, e diz que isso resolve as coisas, e que é hora de voltar. Ele olha ao lado e se interessa ao ver a equipe que o usou como isca na dungeon, chamando a garota para se juntar a eles. Tsukasa observa a garota e pensa que ela é considerada a número 1, despertada. Rin se desculpa e diz que não tem interesse em se juntar a eles. O protagonista diz que ela é tão dura. A garota o percebe. A equipe do Mestre das Chamas olha e o reconhece. Hoshigane diz para esperar. Ele para e diz que não esperava a encontrar ali. Ela responde que veio procurar por ele, que recebeu uma ligação de uma recepcionista que não conhece
e disse que houve um desperto que entrou sozinho em uma dungeon, enquanto estava apenas no nível 4, e tem certeza de que ele sabe de quem está falando. Kisaragi pensa que ela está na mesma classe que ele, e é a aluna número 1 da academia, a escola para despertados. E combinando isso com sua boa aparência, a mídia estará ali, mas para si, ela é apenas uma garota que está fora de seu alcance. E continua pensando que a recepcionista deve ter contado para ela, depois que os efeitos do jogo de palavras passaram, e se lembra do momento que estava de frente com a recepcionista e usou o jogo de palavras. E acha que foi um erro forçar sua entrada na dungeon daquele jeito. A garota diz que, se for possível, pode mostrar o dick card, ao menos, já que algo ali não pode ser mostrado. Tsukasa olha envergonhado. Hoshi pergunta se ele está escondendo algo, enquanto a deusa, em sua mente, diz que deixou a garota o seduzir facilmente, mas sem querer, ele responde em voz alta que não está sendo seduzido. Ele coloca imediatamente a mão na boca e muda de assunto, dizendo que só precisa mostrar o dick card. Ele tira o cartão do bolso até que o mestre das chamas se aproxima, e o grupo dele também. O protagonista olha confiante. Kakeru diz que ouviu dizer que conseguiu sair com segurança, e eles dizem que estão felizes em vê-lo salvo, pois não esperavam perder um dos membros do grupo. Kisaragi olha e resmunga, irritado. O mestre das chamas diz que vai perguntar mais uma vez à garota se ela quer se juntar a eles. Rin não o responde e pergunta se Tsukasa pode mostrar seu dick card. Todos olham indignados. O protagonista entrega o seu dick card. A garota observa que está no nível 15 e diz que teve um palpite, e era ele mesmo, e limpou sozinho. E isso é muito impressionante. E acha que é natural que tenha derrotado o chefe. Kisaragi pensa que atualizou as informações do seu dick card falso. Hoshi diz que não sabia que ele tinha tanto talento escondido. Tsukasa pensa que é tudo graças à deusa. Todos e sua equipe começam a dizer que é mentira, pois não há nenhuma maneira dele completar uma dungeon sozinho, e apostam que ele trapaceou de alguma forma, e vão calar a boca se ele confessar tudo. Rin pergunta se está falando sério e diz que sabe que não é possível forjar um dick card, e pergunta ao garoto se ele está livre e o chama para fazer grupo, e poderiam ir juntos para alguma dungeon algum dia. Kun ouve e fica irritado, e pergunta por que ela está o escolhendo, dizendo para não o deixar enganar, e a chama novamente para poderem limpar dungeons de rank intermediário. Hoshi o interrompe e pergunta se ele ainda não terminou de falar, e que o protagonista limpou uma dungeon sozinho, ao contrário deles, e além do mais, também nunca gostou de pessoas iguais a Kun. E, última coisa, que não é como se não soubesse das coisas que fez. Ela se lembra dele maltratando Kisaragi e o empurrando para dentro para ser eliminado. O mestre das chamas olha furioso, pega na blusa do garoto e pergunta se ele não está o difamando para ninguém. Tsukasa responde que poderia inventar desculpas ou se livrar dele, e se pergunta o que deve fazer. Kun está prestes a acertar, porém o protagonista bloqueia e empurra sua mão. O mestre resmunga e pergunta se está fazendo parecer estúpido. Ele o manda se acalmar. Keiki o manda se calar e usa sua chama. Então, alguém se move rapidamente, e é a garota que bloqueia esse ataque. Kisaragi a observa, prestes a ser atacado. Hoshi pergunta se ele tem ideia do que está fazendo e diz que é proibido usar skills fora de uma dungeon. O mestre das chamas diz que é culpa dele e não sua. A garota diz que ainda fica surpresa, pois ainda consegue dizer isso de cabeça erguida. Ela puxa o garoto. Tsukasa pergunta onde estão indo. Todos ficam olhando, muito irritados, pois dizem que a garota é sua, enquanto em outro local, em uma dungeon de rank principiante, assentamento de kobolds. O assentamento de kobolds é uma dungeon de rank principiante com o nível 15 sendo recomendado. O protagonista seguiu Hoshi e se pergunta o que ela espera realizar e pergunta se ela está bem lutando contra ele sozinha. A garota responde que está bem e diz para apenas observar seu exemplo primeiro. Os kobolds se aproximam para atacar. Ela se move, eliminando-os rapidamente. Kisaragi observa surpreso, e a deusa fica surpresa com a espada dela. Então, Rin diz que agora é a vez dele, e para mostrar do que é capaz. Ele se move rapidamente com sua espada e se afasta rapidamente. Hoshi diz para ele ficar em guarda, pois kobolds são diferentes de goblins, e existem duas maneiras de derrubar um inimigo com escudo. Pode romper o escudo à força. Ela o observa. Ele se move rapidamente, desviando. A garota diz para usar uma finta para passar por eles. Tsukasa olha fixamente e arranca a cabeça do kobold. Rin pensa que ele é melhor do que pensava, e talvez realmente o convide, e diz que ele fez um bom trabalho, e já que fez um bom trabalho, vai deixá-lo cuidar do grandão. O teste está diante da sala do chefe, o mini-chefe. Então, eles observam e o kobold general se aproxima junto com os kobolds. Eles começam derrotando os seguidores. Os dois lutam contra os kobolds facilmente até que o general tenta acertá-los, mas eles desviam, se afastando. Eles observam e percebem que há mais seguidores e que não compensa os eliminar. Hoshi pergunta o que ele quer fazer nessa situação. O protagonista diz para eliminar os menores de uma vez e depois focar na ameaça principal. A garota diz para colocarem o plano em ação. Então, eles derrotam os seguidores rapidamente. Kisaragi ataca,
e pergunta se a guilda dela está bem por ter invadido a dungeon junto com ele. Hoshi responde que sim, e que pretende sair dessa guilda de qualquer forma. Ele tenta dizer algo, mas ela diz para guardar a conversa para mais tarde e acabar com isso. Eles se aproximam do general para atacar. Tsukasa o acerta na barriga com sua espada. A garota diz que vai acompanhar. Porém, mais seguidores aparecem, tentando os acertar. Eles se afastam, Hoshi se irrita e diz que, como se lidar com tudo não fosse aborrecimento o suficiente, ela começa a atacar os seguidores e pergunta qual é o problema dele e se quer começar uma guilda com ela. E vai ter que ficar fazendo time, vai fazer sozinha. O protagonista pergunta se ela vai realmente sair da guilda e pensa que ela vai deixar a Resplendor Sanguíneo, a maior guilda que existe desse jeito. A garota responde que sim, e que mesmo que a guilda tenha benefícios, é mais problemática do que benéfica, e que pensar nisso já a deixa furiosa, e vai usar esses caras para aliviar seu estresse. E que sua skill é de amplo alcance, e enfraquece um pouco contra um único alvo, e que as estrelas possam ouvi-la e chover sobre eles. Uma mana é emitida, causando vários ataques de chamas muito intensos. Kisaragi diz que esse é o real poder da jovem, número 1. Em seguida, Hoshi diz que se sente refrescada, e só falta a sala do chefe agora, mas darão uma pausa. Eles se sentam em cima de uma pedra. Ela pergunta se ele já ouviu sobre o grande herói antes. Ele pergunta se não é o primeiro aventureiro no Japão a limpar uma dungeon rank heróica. A garota diz que o nome dele é Mikinaga, mas é o nome antigo, e depois que se casou, trocou o sobrenome para Hoshigane. E essa espada foi algo que deu, e que seu avô sempre contava todos os tipos de histórias sobre as jornadas perigosas que fez com seus companheiros para explorar o mundo livre de qualquer um e de qualquer coisa, e quer experienciar esse tipo de aventura de conto de fadas também. E continua dizendo que é por isso que planeja começar a sua própria guilda em um futuro próximo, e que possa emprestar a força dele quando essa hora chegar. Tsukasa diz que está bem o tendo, então ficaria feliz. Hoshi diz para irem para a sala do boss. Depois de um tempo, eles chegam na sala do boss. Todo e seu grupo estão ali, dizendo que eles demoraram muito. Keiki diz que esteve esperando pela garota e pelo pedaço de merda. O protagonista olha irritado. A garota pergunta o que ele faz ali. O mestre das chamas pergunta se não é óbvio que está ali para ajudar seus amigos insubstituíveis. Kisaragi pensa que isso é inútil vindo dele. Todo diz que veio para ter a certeza de que seus amigos não façam nada precipitado e que seu pai até proveu para eles novos equipamentos, como pediu. A garota pergunta se ele vai desafiar o chefe ou não. Como são os primeiros a chegar, também são os primeiros a se servir. O direito é deles. E que, embora odeie deixar eles ficarem com isso, o direito de desafiar o chefe vai para o grupo que chegar primeiro na sala dele. É uma regra tácita entre os aventureiros. Kun diz que pode apostar que vai provar que está falando sério sobre almejar o topo e verá sua verdadeira glória em ação, e que o idiota está apenas olhando para eles. Hoshi diz que vão apenas observar e ver o que eles têm. Enquanto isso, a deusa estão os observando pela televisão. Ela se irrita e diz que esse cara tem coragem de zombar deles. O Rei Kobold, o chefe dos assentos, e além de ter a mesma skill que o Rei Goblin, convocar subalterno, também tem uma poderosa skill chamada Lâmina Trovejante. Os três ficam de frente com o rei e atacam com chamas, queimando o rei. Keiki pergunta se ela gostou do que viu, pois esse é o seu poder. Loki ordena que o rei se encha de loucura e se torne um tirano que trará destruição ao mundo. E o rei se levanta mais forte, emitindo um grande som e subindo de nível. O mestre solta chamas, mas o chefe continua se aproximando e o ataca. Ele move sua espada, jogando-o longe. Hoshi pergunta o que aconteceu. Em seus pensamentos, o protagonista pergunta à sua deusa qual o significado disso. Sun responde que deveria ser óbvio, e essa é a punição por ficar no caminho deles. Kun tenta fugir, dizendo para o rei ficar longe dele. O chefe se move, tentando o acertar com a espada, mas a garota entra no meio e bloqueia o ataque, e ainda zomba dele. A deusa pergunta se ele vai ficar parado, pois ela ficará em perigo desse jeito. O chefe olha irritado. Alguém pisa na boca dele. Kisaragi salta e chama pela garota, dizendo para ela pegar Todo e os outros e sair dali, e o derrotará. O mestre das chamas diz que não tem jeito que um pedaço de lixo como ele consiga derrotar isso. Eles observam, e Hoshi confia nele, dizendo que vai deixar nas mãos dele, mas para não se esforçar. Tsukasa diz para a sua deusa que gostaria que ela reduzisse esse tipo de truque e chama Lufen. Keiki pergunta, que diabos é aquela coisa? A garota diz que é fofo. O protagonista diz para fazerem isso, para o lobo cuidar dos kobolds. Então, Lufen corre na direção deles. Kisaragi luta com o rei, mas seu inimigo o joga longe. Ele se segura e salta, atacando seu oponente e espirrando sangue, mas ele pensa que é muito raso. O rei grita. Tsukasa diz que conseguiu copiar com sucesso a skill do alvo. Lâmina Trovejante envelopa a
arma do usuário em relâmpagos pulsantes, aumentando a força e a taxa de ataques. Eles que estão assistindo ficam preocupados. O protagonista observa o seu inimigo e diz para o seu lobo ir. Luffy se move, usando sua habilidade e o atacando. Porém, o chefe observa e começa a gritar. Kisaragi ergue a espada e diz para o trovão rugir, e a lâmina trovejante foi ativada. E o efeito 2 é aproveitar o poder do relâmpago para desencadear um ataque que atordoa qualquer alvo atingido. Ele se move rapidamente na direção do seu oponente, e o acerta e diz que isso acaba. Uma luz muito forte é emitida e o chefe é eliminado. Roshi observa surpresa. Tsukasa, com o cristal na mão, diz que acabou. A garota diz que foi um bom trabalho e se pergunta quem ele realmente é. Em outro local, Loki pergunta se ele precisa ir mesmo à escola, pois entrar em uma dungeon seria um uso melhor do tempo dele. O protagonista responde que tem que ir à escola para conseguir entrar em dungeons, e tem muitas informações sobre portais na escola, podendo ser capaz de achar pistas sobre quem colocou a maldição na sua irmã. Sun diz que ir em dungeons seria a melhor maneira de ficar mais forte, e para ele fazer o que quiser, pois parece que há algo interessante na loja da academia, e está indo aproveitar o show. Enquanto isso, na academia, no segundo andar, Kisaragi entra na sala e as pessoas olham para ele, dizendo que achavam que ele tinha sido eliminado, e por quanto tempo ainda vai continuar tentando ser um aventureiro. Tsukasa pensa que parece que foi considerado eliminado, até que observa sua parceira se aproximando. Roshi agradece pelo dia anterior. O protagonista diz que deveria ser o único agradecendo pela aula que deu. A garota pergunta o que ele acha da próxima dungeon ser a morada dos eliminados. Ele pensa que ainda não sabe o limite da força de Kisaragi e vai descobrir seus segredos, e que ela deve suspeitar dele e não deveria ser tão chamativo usando suas skills na frente dela. Os alunos ficam meio confusos sobre a melhor da sala estar sendo gentil com o fracassado. Enquanto isso, os dois continuam conversando, e a garota pergunta se ele está livre hoje, pois podem ir depois da escola. Até que alguém entra na sala. É o Kaki. Ele olha furioso e pergunta como o garoto tem coragem de aparecer ali. Roshi defende seu parceiro, e os dois se encaram. Kisaragi pensa que espera que isso não se transforme em outro incômodo. O mestre das chamas o chama para lutar e diz que vai expor as mentiras para que todos vejam. Tsukasa se pergunta o porquê. A deusa sorri. Keiki pergunta se ele limpou uma dungeon sozinho e se vai amarelar. O protagonista responde que não, e que aceita o desafio, e pensa que não quer se destacar, e que além disso, é um incômodo. Loki diz para apaziguar seu tédio, deveria dizer para trazer os amigos também, acima de tudo, o atrapalhou na última dungeon. Kisaragi pensa que seria um saco se algo assim acontecesse novamente, e talvez ela esteja certa, e que seja melhor resolver as coisas ali, e diz que vai lutar, e pode trazer os amigos dele também, pois vai levar todos eles, e não quer ouvir desculpas para quando perder. O mestre das chamas fica mais irritado ainda. A deusa diz que não há diversão em uma briga simples e antiga, e pergunta o que acha de uma aposta. No entanto, Tsukasa diz que, se ganhar, deixará sua parceira sair da guilda, e fará a OGDJ aprovar o registro da nova guilda dela, pois o diretor da OGDJ é pai dele, e tem a autoridade para fazer isso. E para além de tudo, o sonho dela ir além. Roshi fica envergonhada. Keiki, ainda irritado, o insulta. Depois de um tempo na academia e no campo de treinamento, o protagonista diz que quem cair ou se render primeiro perde. Todo concorda e diz que ele perderá de qualquer maneira. Eles se encaram e Keiki solta chamas. Kisaragi bloqueia, enquanto Riku também se aproxima para atacar e acaba golpeando o chão dizendo para parar de esquivar. Então, Hayato tenta o acerta com habilidade, emitindo uma mana, porém, Tsukasa também bloqueia. O mestre das chamas diz que vai queimá-lo até ficar crocante. Ele move seu dedo, usando tempestade de fogo. Roshi olha preocupada. Kun diz que, uma vez fracasso, sempre fracasso, e aposta que vai se arrepender disso na vida após o fim. O protagonista aparece intacto e pergunta quem disse que estava eliminado, e ativa a sua skill plágio, força herculeana e raio. Enquanto isso, Loki está assistindo e pergunta se esse inimigo acha que as chamas fracas dele podem vencê-lo, e diz para não perder agora. Eles se aproximam para atacar. Riku se aproxima, prestes a acertar com um murro, porém, Kisaragi bloqueia facilmente. Todos olham surpresos. Ele acerta seu oponente, se move rapidamente, movendo suas pernas e o acertando novamente, jogando-o longe. Keiki o insulta. Tsukasa diz para acabarem com isso. Todo observa e ataca com suas chamas por todo o local. O protagonista as bloqueia facilmente e observa. As pessoas na plateia perguntam se não era para ele ser fraco. Roshi pensa que isso é um passeio no parque para ele. Kisaragi pergunta se seu oponente já está desistindo. Ele observa o seu inimigo o insultando novamente e diz que não deveria xingar tanto. Keiki continua o pirraçando. Tsukasa o manda parar de conversar e chegar até si. Hayato ataca com sua habilidade, mas o protagonista esquiva e se aproxima dele dizendo que pode ir para o inferno em seu lugar, atacando-o com raio. Em seguida, ele se aproxima do mestre. Kun pensa que a skill do garoto permite que copie a skill dos outros, então copiou a skill do raio,
Mas, além de ter uma baixa taxa de sucesso, só pode usar a skill uma vez antes de desaparecer. E a sorte dele está para acabar. E diz que vai mostrar a diferença entre a skill dos dois. Sun dá risada e diz que o cara ainda acha que pode vencer. Kisaragi diz que quer manter o fato de que sua skill evoluiu em segredo. Diferente de plágio, as skills copiadas com copiar podem ser usadas apenas uma vez, e é por isso que vai se abster de usar força hercúlea ou raio novamente. No entanto, os traços dolorosos de seu passado vão separá-los ali e agora. Cake diz para não ficar arrogante só porque venceu por um acaso. Tsukasa diz que está tudo bem em fugir, se ficar com medo. O mestre das chamas diz que essa língua dele vai cortar direto da boca dele e se aproxima para atacar com sua espada. Os ataques se chocam. O protagonista observa seu oponente atacando com chamas, causando uma explosão. Roshi fica preocupada com seu parceiro. Cake gosta do ataque que acabou de usar. Kisaragi sai do meio das névoas e pergunta se não tentou a mesma coisa antes, e por que não aprendeu um truque novo. Seu oponente tenta dizer algo, mas o interrompe e diz que a skill dele não o acertou. Kun diz que o acertou e não tinha como evitar isso. Tsukasa diz que, exceto que sua explosão não foi causada pelas chamas dele, e sim pela sua. O mestre das chamas, irritado, se pergunta se copiou sua skill, e foi naquela hora, e pensa que sua skill quase nunca funcionou até hoje. O protagonista diz que agora vão encerrar isso. Então, ele corre na direção de seu oponente. Cake tenta o acertar com chamas, diversas delas. Kisaragi bloqueia e se aproxima de seu inimigo, tentando o acertar e saltando mais perto de seu oponente e o atacando novamente. Kun resmunga de dor e fica mais furioso. Loki diz para o seu parceiro não se mover. Então, o mestre das chamas começa a ser acertado, sem ninguém o tocar. Tsukasa usa chamas. Kun percebe e se pergunta se ele conseguiu copiar a sua skill novamente, e diz que vai se render. O protagonista diz para não se preocupar, pois vai certificar que isso não o elimine. O mestre das chamas é queimado por chamas, ajoelhando-se sobre o chão. Kisaragi diz que ele perdeu. Todo pergunta como pode perder para um fracassado, e mantendo a promessa, irá cumprir. Em seguida, cai sobre o chão. Alguns dias depois do duelo, com a ajuda do diretor do OGDJ, simplesmente assim, Tsukasa e sua parceira criaram a própria guilda. Roshi o chama para ir para uma dungeon. O protagonista pergunta se é outra de rank principiante. A garota responde que não, e que vão tentar uma de rank intermediário, a morada dos eliminados, é o começo perfeito para uma nova jornada. Kisaragi pergunta se é sério, e pensa que o nível recomendado para entrar na morada dos eliminados é 25 ou acima. É o lar de muitos monstros problemáticos do tipo morto-vivo, e se baixar a guarda por um segundo que seja, irá virar carne eliminada, e precisa ser cuidadoso. Roshi pergunta o porquê da cara aborrecida. Tsukasa responde que não é nada, e que estava apenas pensando sobre como devem ser vigilantes, e invoca seu lobo. A garota o reconhece. O protagonista o acaricia e diz que estarão contando com ele. Roshi o acha muito fofo e precioso. Kisaragi pergunta se quer dar um abraço. Ela pergunta se pode. A garota o abraça e diz que não se cansa dessa sensação fofa, e que isso é a verdadeira felicidade. Tsukasa se desculpa em seus pensamentos. Depois de um tempo, em uma grama, Roshi pergunta se pode contar mais sobre o lobo, e ele responde que sim, e que seu nome é Lufen, um familiar que convocou usando uma skill. A garota diz que isso soa como uma skill bastante útil e pergunta quando e de onde ele copiou exatamente. A deusa diz que ela tem sentidos afiados para uma humana, notou a mudança em sua skill. O protagonista pensa que tem que tirá-la do caminho de alguma forma. Kisaragi sorri e diz que não precisa se forçar para responder. É considerado rude bisbilhotar as skills dos outros, e confia nos dois, e pergunta se pode contar. Tsukasa responde que pode deixar com ele. Roshi diz que estará sob os cuidados dele, embora não precise protegê-la de qualquer maneira. Eles observam o soldado morto-vivo, e ela diz que vai romper a formação e que ele possa apoiá-la. Ele pergunta se seria melhor jogar seguro. A garota diz para não se preocupar, e que sua espada é a nêmesis deles, e vai mostrar o que quer dizer. Roshi corre na direção dos esqueletos e começará a atacá-los com sua espada, eliminando-os. A Loki diz que a espada que ela está empunhando é uma espada sagrada e pode cortar mortos-vivos como se fosse manteiga. O protagonista diz que ainda assim, as coisas ficarão perigosas nesse ritmo e chama seu lobo para ajudar sua parceira. Ele se move, chutando um dos esqueletos, jogando-o longe, e diz que ela foi longe demais. Ela agradece pelo suporte. Kisaragi diz que derrotá-los não é suficiente. Ele arranca a cabeça de um e usa uma aura vermelha em outro, dizendo que eles não sabem quando desistir, e isso é meio ruim. Sun pergunta o que ele está fazendo. Diz que parece que seu parceiro está tendo dificuldade e não pode
deixá-lo ficar exausto, então vai ajudá-lo. Ele pergunta se ela vai usar a skill dela. Ela responde que odeia desapontá-lo, mas dessa vez não, e que dessa vez usará a espada, e vai mostrar uma fração do poder dele, e diz para a espada sagrada resplandecer, causando uma forte luz. O protagonista pergunta se esse é o poder da espada sagrada. Hoshin responde que tudo o que fez foi deixar escapar um pouco do brilho da espada sagrada, é como uma onda de luz, e para derrotar esses caras, isso é o suficiente. E pergunta se poderia coletar as pedras mágicas, dizendo que ficará ali e cuidará da retaguarda dele com Lúthien. Ela fica o acariciando. Depois de um tempo, eles chegam em um portão. A deusa diz que ele demorou o suficiente para chegar ali e achou que morreria de tédio. A garota diz que chegaram ali com muita energia de sobra e só falta derrotar o chefe. Kisaragi pergunta como devem lutar contra isso. Hoshi responde que tem uma ideia e precisa esperar e ver, e vai derrubá-lo com um golpe. Eles entram na sala e se deparam com diversos esqueletos e o chefe sentado sobre a cadeira. Loki diz que é uma vista espetacular. Tsukasa pergunta se pode contar sua estratégia agora. Ela responde que vai acabar com eles com sua skill. Isso é tudo que há para fazer. Ele pergunta se ela está brincando. A garota responde que está muito séria, pois ter uma luta prolongada contra esse chefe é uma má ideia, e que sua skill, Criador de Mortos-Vivos, é ainda mais irritante do que convocar subordinado. Demorar muito para derrotá-lo os colocará em uma situação ruim. Criador de Mortos-Vivos, uma skill que permite ao usuário criar mortos-vivos livremente, é uma das mais fortes entre todas as skills do tipo convocação. Hoshin diz que sua skill está totalmente carregada e pode eliminar de forma limpa todos os lacaios, bem como o chefe, mas requer um tempo para carregar e vai precisar que o ajude. O protagonista responde que entendeu e diz que ele e Lúthien ganharão tempo e que não estrague tudo. A garota pergunta com quem ele pensa que está falando e diz que vai acabar com isso sem problemas. Kisaragi usa chamas e queima os esqueletos, junto com o lobo. A deusa diz que aquela ralé foi convocada com a skill do chefe e eles irão desaparecer após tomar uma certa quantia de dano. E neste mundo, o simples é o melhor. Tsukasa ergue sua espada e diz que o trovão caia sobre seus inimigos. Ele se move rapidamente com a espada na mão. Alguém bloqueia, e são os guardas do chefe que o empurram longe. Sem seguida, o lobo se aproxima com seu ataque e ataca, causando uma grande explosão. Névoas se movem. O rei observa com seus olhos assustadores e emite uma aura intensa, invocando mais esqueletos, e uma aura mais intensa. O protagonista pergunta se isso faz parte da skill dele. Loki diz que suponha que ela tenha optado por qualidade acima de quantidade, e seu cérebro não é tão ruim para um cadáver. Ele pensa que isso não é motivo para riso. E para dizer o mínimo, esta situação é muito ruim. Sam pergunta quem é o verdadeiro inimigo que deve derrotar e se é esse mero Lorde morto-vivo. Diz que acha que não. Kisaragi segura sua espada e diz que pode fazer isso e que apenas o assista. A deusa responde que entendeu e que possa se divertir. Tsukasa olha e pensa que usar descontroladamente suas skills nisso não vai funcionar. Ele move sua mão, emitindo fogo nos guardas do chefe. Loki diz que ele condensou as chamas antes de liberá-las e que não foi nada mal. O protagonista pensa que essa é uma skill que manipula as chamas. Algum deles cai sobre o chão e os monstros começam a tremer. Kisaragi diz que o medo deles é a ruína dele. Ele chama pela sua parceira. Hoshi agradece e começa a usar suas habilidades de imagem espelhada, paraíso, Banquete dos Campeões e Terra Invertida. Tir na Nog. É dito que, se o poder de uma skill pode ser influenciado pela imagem mental do usuário, leva tempo e deixa suas defesas abertas, mas a diferença do poder pode valer o risco. Tsukasa fica impressionado e diz que é incrível. A deusa diz que essa palavra resume tudo. Ele diz que esse é o poder da número 1 da geração de despertados. A garota responde que a missão foi completada e que foi moleza graças a ele. Loki diz que tudo o que ele fez foi ganhar tempo. Roshi diz para voltarem, pois não prefere ficar mais ali. Sam diz para ele ficar esperto, pois parece que a luta ainda não acabou. O protagonista se assusta até que ele olha para trás e arregala os olhos ao ver um esqueleto gigante, um arquidemônio. A garota pergunta sobre o porquê de um rank avançado estar ali. O monstro caminha na direção deles. Hoshi diz para seu parceiro ir até ela. Kisaragi percebe que tem uma pedra de teleporte na mão dela e isso pode transportar instantaneamente para o portão da dungeon em caso de emergência. Ele corre até ela e pensa que é um item valioso e usá-lo é a única opção. Então, quando eles entram, a garota o usa, mas percebe que não está dando certo. Ela fica assustada. Alguém sorri e eles observam o monstro se aproximando. Tsukasa tira sua espada das costas e diz que não tem outra escolha além de lutar, e Hoshi concorda. O protagonista se pergunta se isso é coisa da sua deusa. Loki
Loki pergunta quão cruel ela acha a deusa e diz que mesmo sendo uma mentora, nunca causaria uma surpresa desagradável. Mas alguém fez isso deliberadamente e eles têm alguma coragem. Ele se pergunta se devem achar um jeito de derrotar essa coisa sozinhos. Ela responde que parece que sim. A garota pergunta se ele está bem. Kisaragi responde que sim e que havia apenas algo em sua mente. Ela responde que ele está distraído em momentos como este e que isso é uma serenidade. Ele diz que, quem dera, fosse. O monstro chega cada vez mais perto. Tsukasa pergunta quanto tempo falta para ela usar a skill novamente. Roshi responde que são 5 minutos. Ele diz para ela ficar na retaguarda até a skill ficar pronta para ser usada. Ela o interrompe e diz que não, e que vão lutar juntos. E pergunta se ele já se esqueceu que tem a espada ao lado dela. Eles vão sair dessas juntos. Ele diz para ela não fazer nada arriscado, pois vão precisar da skill dela para derrotar essa coisa. O monstro ataca. O protagonista desvia e diz que são mais fracos, que a besta não está levando isso a sério e apenas quer brincar com eles. E quando um gato encurrala um rato, o rato encurralado vai ser eliminado de volta. Ele ataca com sua espada e Luffy também usa sua habilidade para atacar junto. O monstro faz um movimento com a mão, bloqueando. Kisaragi usa as chamas para atacar e o acerta. Porém, a besta continua intacta. A garota se aproxima com sua espada e o acerta, deixando-lhe um corte, e pensa que pode fazer isso, e que sua espada pode perfurá-lo. O monstro tenta atacá-la, mas ela defende, dizendo que essas pequenas faíscas não são nada. Tsukasa diz para ela olhar. O monstro se aproxima rapidamente. Ela bloqueia, mas mesmo assim, a besta a joga longe. Roshi cospe sangue enquanto está caída sobre o chão. Ela diz que está bem e que há distância suficiente entre eles. A garota segura sua espada e usa sua skill de Aurora, escamas douradas, deus da guerra invicto e espada sagrada, e libera tudo isso. Ela olha fixamente e ataca com vários ataques, e chama pelo seu parceiro. O protagonista, com sua espada, o acerta e chama pelo Luffy. Então, o lobo também ataca, causando uma explosão. Eles observam e dizem que não poderiam ter feito algo mais perfeito do que isso. O monstro está em pé, com graves ferimentos, e eles não conseguem acreditar. Perguntam se não funcionou. Loki diz que os ataques deles tiveram efeito, mas simplesmente foi curado e todos os chefes de rank avançado possuem skills regenerativas. Kisaragi se pergunta como derrotá-lo. Ela responde que é simples. Precisa causar dano continuamente até que a cura não consiga acompanhar, ou derrotá-lo com um único golpe. Ele se pergunta se isso seria impossível com a skill de sua parceira, mas precisam de tempo antes que ela fique pronta para ser usada novamente. E pensa que tem um pedido, e que a deusa possa desfazer o selo da autoridade celestial. Sam pergunta o que ele está falando e diz que os efeitos do jogo de palavras que usou nele já se passaram há muito tempo. Então, Tsukasa diz que tem uma ideia. Enquanto isso, o monstro está usando seus poderes para atacar. Eles olham assustados. A besta salta, causando um grande impacto. O monstro sorri. Fumaças se movem. O protagonista diz que essa coisa é muito apressada, então ativa a autoridade celestial e diz que a cobra vai fumar. E a luta de verdade se inicia agora. Ele observa o seu inimigo. Roshi fica curiosa para saber que skill é essa. Kisaragi diz que assim que ele der o sinal, ela precisa usar a skill. E assim contará. Ele se aproxima com sua espada e com a autoridade celestial e ataca. Porém, a criatura bloqueia e sorri. No entanto, Tsukasa ataca e diz que um rato encurralado vai morder o gato. Em seguida, ele ativa o mestre das chamas, causando fogo intenso e atacando. O monstro também usa sua habilidade e ataca, bloqueando as chamas. O protagonista pensa que é como imaginava de um inimigo de rank avançado. Mesmo com a autoridade celestial ativa, ficar lançando suas skills nele não é o suficiente. Ele se aproxima com sua habilidade na direção de seu oponente. A besta abre a sua boca formando um círculo. Kisaragi desvia rapidamente e ataca com sua espada. A deusa o lembra que ele está cronometrado e o corpo dele não irá aguentar se usar isso novamente, e deve acabar com isso em 1 minuto, até que uma voz diz para não se mover. Tsukasa ativa o jogo de palavras e percebe que a criatura não se move. Então, ativa o raio junto com suas chamas, causando uma grande explosão e queimando seu inimigo, e pensa que tem que continuar o ataque. Diz que seu oponente não vai fugir, até que é acertado. O monstro, abaixado sobre o chão, observa aos lados. O protagonista, intacto, diz que está ali, e quando percebe que o seu inimigo olha, ele ataca com sua espada. Roshi percebe que ele está conseguindo. Kisaragi pensa que ainda não acabou, e que precisa de mais dano para garantir que irá cair. A besta emite um som e usa a habilidade de relâmpago negro. Tsukasa pensa que este é o momento decisivo e diz para sua parceira usar a skill. Ela tenta dizer algo e ele diz para ela apenas fazer e acreditar nele. A garota diz para não a culpar se isso doer. Então, ela usa sua skill e o protagonista, com sua espada e com os poderes nela, ataca, causando um grande impacto.
Roshi pergunta se conseguiram e se seu parceiro está bem. Fumaças se movem. O monstro abre os olhos e se levanta, emitindo um som alto. A garota olha surpresa e pergunta se isso ainda não foi o suficiente. A besta continua gritando. Kisaragi usa o jogo de palavras, prendendo correntes em seu inimigo. E em seguida, o sistema notifica que a skill Tir na Nog foi copiada com sucesso. Ele usa a skill e pensa que a skill de sua parceira é forte contra muitos inimigos, mas contra um único alvo, o poder é dispersado e perde um pouco da força. E nesse caso, deve focar em um único alvo. Ele ataca com a skill Tir na Nog e causa uma grande explosão e impacto. Roshi pensa que não apenas copiou sua skill, ele a reformatou em um ataque de alvo único. A besta é eliminada. Tsukasa olha o cristal e Loki diz que a deixou preocupada por um momento, mas ele fez um bom trabalho. Ele responde que sim. A garota diz que não consegue acreditar que ele foi capaz de derrotar um arquidemônio e salvou a vida deles. O protagonista responde que apenas fica feliz que as coisas acabaram bem e se esse último ataque não o derrotasse, estariam perdidos. Roshi pensa que, quando está com ele, pode sentir que pode ter a verdadeira aventura que sempre desejou. Enquanto isso, no local OGDJ, a recepcionista os parabeniza por terem liberado a dungeon e a recompensa da liberação foi transferida para as conversas deles, pedindo para confirmarem se foi transferido. O sistema notifica que foi recebido 1.500 da OGDJ como recompensa da liberação. Loki fica animada para comer a porção de comida deliciosa. Kisaragi percebe que também subiu bastante de nível ao derrotar o arquidemônio e pergunta se tem certeza em não reportar sobre o arquidemônio. Sua parceira responde que está tudo bem, pois nunca acreditariam nela de qualquer maneira, e diz para ele contar qual é a verdadeira skill dele. Tsukasa olha assustado e pensa que não pode mais esconder isso. A garota diz que todo mundo o chama de fracassado e incompetente e pergunta como exatamente lutou até ali. Ele suspira e diz para ela encontrá-lo no telhado depois da escola amanhã, que contará tudo. Em outro local, em uma dungeon, acontece uma explosão. O mestre das chamas está irritado com o protagonista, até que uma voz se aproxima, perguntando se aconteceu algo de bom. Keiki pergunta quem é e se está procurando uma briga, pois vai eliminá-la. Uma mulher se aproxima e diz que ele tem o vigor de proferir palavras duras, apesar de ser um fraco, e que gosta disso. Ele pergunta do que acabou de chamá-lo. Kun fica irritado e usa suas chamas para atacar. A mulher bloqueia facilmente. O mestre das chamas fica sem entender, e ela diz que as chamas são tão mornas que dificilmente conseguiria acender uma fogueira com elas, mas tem potencial, e pergunta se ele deseja poder. Keiki a manda ir direto ao ponto, e ela responde que pode conceder o poder que ele procura, o poder de abalar os próprios céus e a terra, e pode usá-los para realizar seus desejos. Kun pergunta se realmente será capaz de ficar mais forte. A mulher responde que sim, e que se tornará mais forte do que todos eles, e que não precisa se preocupar, apenas confiar no corpo dele a ela. Em outro local, no telhado da escola, Roshi pergunta o que ele tem a dizer agora. A deusa pergunta se ele realmente vai contar a ela. Ele pensa que pode confiar nela e diz que foi ele quem a chamou, afinal. Começa a contar que tudo começou quando ele tentou se sacrificar na armadilha na sala de bônus. Ela diz que esse é um lugar selvagem para começar. O protagonista diz que a armadilha o enviou de cabeça para uma masmorra de classificação mítica, mas conheceu uma certa pessoa lá que lhe concedeu poder e assim conseguiu sair vivo. A garota pergunta sobre a masmorra de classificação mítica e diz que esse é o maior rank que existe e ninguém jamais passou de um antes. E pergunta que tipo de poder ele recebeu. Kisaragi entrega o cartão e diz que esperava esse tipo de reação, e que ver isso será a maneira mais rápida de explicar. Roshi observa o cartão e pergunta o significado disso, dizendo que a habilidade dele deveria ser imitada. Pergunta como ele se tornou copycat, e que nunca ouviu falar que a habilidade de alguém mudasse. A deusa diz que esse é o poder que concedeu a ele e a cumprimenta, se apresentando. A garota fica sem entender um pouco, e Loki diz para ela relaxar, pois pode ser um deus, mas não um inimigo. Roshi pergunta sobre a palavra deus. San diz que, como o nome implica, masmorras de classificação míticas são domínios governados por deuses. Ela olha fixamente e diz que é o governante da masmorra de classificação mítica, Trickstar, e que é bem chato dentro da masmorra. Então, em troca de dar poder, o garoto está mostrando o mundo exterior. Tsukasa diz que é por isso que sua habilidade evoluiu. A garota diz que a verdadeira fonte da força dele está em outro lugar. Mesmo quando enfrentou total desespero após ser traído por Kun, ele nunca perdeu a vontade de lutar. Pergunta o que o faz seguir em frente. O protagonista responde que,
em ordem para salvar sua irmã mais nova de sua maldição, é por isso que luta. Roshi não entende muito sobre a maldição, e a deusa explica que a irmã dele foi amaldiçoada por outro deus, e quem foi tem uma personalidade horrível. Kizaragi diz que é por isso que ele tem que continuar lutando até conseguir encontrá-los. A garota pensa que para a família dele, essa é uma motivação forte, e é por isso que pode confiar plenamente nele. Diz que vai ajudá-lo na jornada para eliminar esse deus, e que fez uma promessa ao seu avô, quando ainda era uma criança, que limparia uma masmorra de rank mítico um dia e realizaria o sonho que ele nunca conseguiu realizar, e pergunta se ele esqueceu, e diz que começaram uma guilda, só os dois, e vão encontrar esse deus e vencer juntos. Tsukasa olha surpreso e agradece. Roshi diz que está muito formal e vai chamá-lo pelo nome completo também. O protagonista dá a mão para ela e diz que não vai chamá-la mais pelo nome completo. A garota diz que estará sob os cuidados dele, até que Mayu olha surpresa, chama pelo seu irmão e pergunta quem é a garota. Rin se apresenta e diz que começou uma guilda com o irmão dela e espera ser tratada bem. Kizaragi pergunta se sua irmã está sentindo mal de alguma forma. Mayu responde que não, pois seu irmão acabou de levar para casa uma moça incrivelmente linda e pergunta o que faz, pois não esperava que esse dia chegasse tão cedo. Ele diz para ela se acalmar, pois é apenas sua parceira e não namorada. A garotinha começa a tossir. Tsukasa fica preocupado. Roshi diz que, então, essa é a maldição colocada sobre ela. Mayu diz que acha que ficou animada demais. Seu irmão diz que ela não precisa falar e que vai levá-la para a cama agora. A sua irmã diz que está bem e se sentirá melhor em breve. Ele diz que tem que trabalhar para fazer o jantar. Roshi diz para levar a irmã dele para a cama, que ela irá fazer o jantar e para não se preocupar, e vai fazer uma comida deliciosa, e isso vai fazê-la se sentir melhor em pouco tempo. E disse que o ajudaria, e pergunta o que ele está tentando dizer e se está dizendo que não quer comer a comida caseira dela. Ele responde que amaria experimentar a comida dela. A sua irmã o zoa, e elas dão risada. O protagonista pensa que precisa ficar mais forte logo. Vários dias depois, ele pensa que parece que o Cake está ausente novamente, e se pergunta o que ele anda fazendo. A garota se aproxima dizendo que este é o bento que fez para ele e o chama para almoçar juntos mais tarde. Algumas pessoas olham. Kizaragi agradece e diz que talvez devessem tentar ser um pouco menos, até que um garoto o interrompe e o reconhece. Tsukasa pergunta quem são eles. Um garoto de óculos diz que ele irá com eles e não tem o direito de recusar. Em outra sala, alguém se desculpa por ligar de repente ali. O protagonista pensa que esse é o pai de Cake, o diretor que aprovou a criação da guilda junto com sua parceira. Rentaro diz que entende como deve estar se sentindo, mas não precisa ficar preventivo, e queria perguntar sobre o paradeiro de seu filho, que está desaparecido há vários dias. Kizaragi pensa que é por isso que ele não tem aparecido na escola ultimamente, e pergunta se acha que tem algo a ver com o desaparecimento. O diretor responde que ouviu dizer que seu filho submeteu a ele a um tratamento terrível, então é natural que esteja na lista de suspeitos, e o derrotou em um duelo justo, e com isso, os laços entre os dois deveriam ter sido cortados, e seria o fim do mundo. E quanto à masmorra, foi visto entrar pela última vez, e ele não tem registros de visita naquele lugar, então já o eliminou como suspeito. Tsukasa pergunta o porquê o trouxe ali e se sabe onde foi visto pela última vez, e se não deveria simplesmente procurá-lo. Rentaro diz que já enviaram uma equipe de busca, e a última masmorra que seu filho entrou era. A Roshi entra e pergunta se era a masmorra de nível intermediário, a mandíbula infernal. O protagonista fica surpreso em vê-la e pergunta o que ela está fazendo ali. A garota diz que embora o nome dele não apareça nos registros, o diretor diz que quer que ela dê uma olhada naquele artigo. O funcionário diz que é um vídeo do registro que foi gravado no dia anterior. A deusa também fica observando atenta. Rentaro diz que tem um relato de testemunha ocular além desta gravação, e não tem registros da entrada do cartão dele. Kizaragi pergunta se isso é possível. O diretor responde que não, e que a realidade é que isso aconteceu. Roshi diz que ele enviou uma equipe de busca, e pergunta se eles conseguiram encontrar algo. O funcionário responde que a equipe de busca foi. Rentaro o interrompe e diz que foi eliminada. Os dois alunos ficam surpresos, e o diretor diz que a segunda equipe ainda está o procurando, e a última pessoa que lutou com seu filho foi o Tsukasa, e pergunta se notou algo estranho naquela hora, e diz que pelo olhar parece que não. Ele responde que não notou. Loki o chama e diz que se meterão em uma confusão maior do que imagina. Ele se pergunta se ela sabe de algo. Sam responde que podia sentir isso pelo pirralho na gravação. Ele pergunta sentir o quê? A deusa responde que podia sentir a presença de um deus, o mesmo que amaldiçoou a irmã dele. O protagonista arregala os olhos e se levanta rapidamente. Eles ficam sem entender. Loki diz que foi por um instante, mas é inconfundível, e essa é a presença de outro deus como si mesma. Kizaragi fecha os olhos e pensa que entende, e pede para o deixar participar do esforço de busca. Rentaro pergunta o que disse, e o funcionário diz que não pode fazer isso, e que toda a equipe de busca foi aniquilada e todos os seus membros estavam no nível 30 ou acima. E se um novato como ele participasse, isso apenas mandaria para uma sepultura
sepultura precoce e não pode permitir isso. Tsukasa observa irritado. Hisho diz que vai junto. O diretor não concorda com isso. Eles dizem que encontraram um arquidemônio dentro da Morada dos Morados, uma masmorra de nível intermediário, e aquele que o derrotou era o protagonista. Rentaro pergunta se ele derrotou o chefe de ranking avançado. O funcionário também não consegue acreditar. A recepcionista diz que depois de avaliar a pedra mágica que eles trouxeram, foi de um arquidemônio. O diretor fica surpreso que um aluno fez isso e diz que permite que os dois participem da busca. O funcionário pergunta se perdeu a cabeça. Rentaro diz que nunca é possível ter mãos demais capazes no trabalho, e mesmo que sejam estudantes, e que sabe que é vergonhoso de sua parte falar isso, mas que possa salvar seu filho. Os dois alunos respondem que entenderam e vão para a masmorra imediatamente. Em outro lugar, os dois caminham. Rin pergunta se poderia dar uma explicação adequada. Kisaragi responde que a deusa o disse que o mesmo deus que amaldiçoou sua irmã pode estar envolvido nisso. Hisho pergunta se isso é verdade. Ele responde que não tem certeza, mas se for, a segunda equipe de busca já foi eliminada. A garota diz que tudo o que podem fazer é torcer para que não seja o caso deles e para irem logo antes que seja tarde. Enquanto lá dentro da dungeon, diversas pessoas estão eliminadas. Os guardas perguntam que diabos está acontecendo e que isso deveria ser uma missão de busca e resgate, como se tornou nesse lugar. Um homem de capuz observa. O guarda ativa a sua habilidade para tentar o acertar. O homem de capuz move a mão, causando chamas, e pergunta se é tudo o que tem, dizendo para sair de sua vista, causando muitas chamas. A deusa se aproxima e diz que a chama dele está bem quente agora, e para deixar sair todo esse ódio que tem dentro dele. Desse jeito. Em outro local da dungeon, Loki diz que é muito quente. A mandíbula infernal é uma masmorra de nível intermediário que está próxima de ser de nível avançado. Há um salto gigante no nível dos monstros ali. O protagonista diz que vai ficar ainda mais quente à frente e pensa que a Sana ainda consegue sentir o calor, mesmo que não tenha se manifestado ali. A garota diz que sabe como ele deve estar se sentindo agora, mas devem proceder com cautela, mantendo-se em alerta máximo. Kisaragi responde que sabe, e que se não se apressarem, ela o interrompe e diz que ele precisa se acalmar, e que esta masmorra é mais difícil que a Morada dos Morados, e se perder a calma, acabará eliminado em um instante. Até que eles se deparam com uma besta, de olhos sombrios, língua afiada e tamanho gigante, um homem lagarto. Rin diz para ser ousado, mas cuidadoso. Ele agradece e diz que vai com tudo desde o começo. Ele começa a lutar contra a besta, usando a sua espada e tentando o acertar. O inimigo desvia. Então, Hisho pega a sua espada e corta a barriga do monstro. Em seguida, Tsukasa usa sua habilidade de fogo, causando uma explosão e eliminando a besta, e diz que pode entender o porquê esta masmorra está mais próxima do nível avançado. Mais monstros se aproximam. A garota se aproxima das bestas. O protagonista usa a sua habilidade de jogo de palavras para os oponentes não se moverem. Os monstros param na hora, sem conseguir se mover. Rin observa e usa sua espada para atacar a pantera, enquanto Kisaragi usa a sua habilidade para atacar o lagarto. Ele olha fixamente e continua atacando. Então, eles continuam andando até chegar à sala do mini-chefe. Eles são fortes e difíceis de lidar, e eles podem voar. Tsukasa usa a sua habilidade de derrotar os trovões, emitindo raios. Loki diz que eles podem ser uma espécie menor, mas ainda são wyverns. Um mero choque não será suficiente para derrubá-los. Eles lutam contra as bestas. Hisho diz que é uma audiência, usar táticas, mesmo que sejam apenas monstros. O protagonista diz para todos começarem arrastando-os para o gramado, para trabalhar a partir daí, e usa a sua habilidade para que todos caiam. As bestas caem sobre o chão. Ele ativa as chamas e os ataca, enquanto a garota os ataca com a espada. O monstro a empurra. Então, Luffy o ataca. Kisaragi, com sua espada na mão, acerta seu oponente, conseguindo o eliminar. Ele olha ao lado e nota outro inimigo tentando o acertar. Ele se vira rapidamente e bloqueia. Rin diz que não há fim para eles, e não durarão nesse ritmo. Tsukasa se aproxima da besta, saltando e arrancando a cabeça dela. Hoshi observa ao lado e se deparam com mais monstros se aproximando. O protagonista usa suas chamas para os deter. Loki diz que isso não fará nada com inimigos resistentes ao fogo. Ele responde que, se fosse só fogo, Thunderbolt é ativado, e diz para os trovões passarem por eles. A garota se pergunta se ele colocou uma habilidade em cima de outra habilidade, e deve ser graças à própria habilidade que consegue fazer isso. Kisaragi usa a sua habilidade para enfrentar o julgamento das estrelas. Rin pensa que é um poder tão espaçoso e acha que não é capaz de fazer isso. Depois de eliminar as bestas, eles decidem continuar. Então, eles correm. Roshi diz que estão quase na sala do chefe. Ele pergunta onde
poderia estar a equipe de busca. Sun diz para ter cuidado, pois tem um mau pressentimento sobre isso. Luffy se move rapidamente, latindo para um sobrevivente. Os dois alunos vão até ele e percebem que ainda está respirando, mas percebem alguém no local. Eles olham e o sobrevivente diz que esse é o único que os atacou. Tsukasa observa surpreso e o reconhece, perguntando se é Cake e se é ele mesmo, pois a aura que o cerca é muito diferente. O protagonista diz que é bom que ele ainda esteja inteiro e que todos estão preocupados, e pensa que ainda tem tantas dúvidas, mas devem sair desta masmorra. O mestre das chamas sorri e uma besta se aproxima, emitindo um som extremamente alto. Os dois alunos olham surpresos. Kisaragi diz para esperar e pergunta aonde ele vai, até que percebe que desaparece. Loki diz que está chegando. A besta se aproxima e ataca com a espada, perguntando o que está acontecendo ali. Depois de um tempo, ainda na dungeon, a besta foi eliminada. Tsukasa fica pensativo. Rin pergunta se ele está bem. O protagonista responde que sim e pergunta sobre a equipe de busca. Ela responde que estão inconscientes, mas ainda estão vivos, e o maior problema é o cara que acabaram de ver, e que aquilo era o Kun. Kisaragi pensa que não há erro, e isso foi uma coisa para fazer, e se pergunta para onde ele foi. Loki diz que está na sala do chefe e o que viu foi apenas um fantasma. O corpo real dele estava na sala do chefe o tempo todo. Ainda está vivo e não precisa se preocupar. Tsukasa coloca a mão sobre a cabeça e diz que não tem ideia do que está acontecendo. A garota pergunta o que há de errado. Ele responde que, segundo o Sun, o Cake está dentro da sala do chefe e pergunta o que devem fazer. Roshi pensa que o nível do Kun é inferior ao dos membros da equipe de busca que ele eliminou. Lutar com eles ao mesmo tempo que o chefe seria muito perigoso. O protagonista diz que vai para a sala do chefe e ela deveria voltar e chamar por reforços. Rin diz para ele esperar, pois é muito perigoso, não importa o quanto olhe. Kisaragi concorda e diz que, mesmo assim, não podem desperdiçar essa oportunidade. A garota lembra da irmã dele doente e diz que entende e, nesse caso, vai junto e não vai o deixar entrar em território perigoso sozinho. Ele pergunta o que farão com os membros do grupo de busca ou com o pedido de reforços. Uma voz diz que pode chamar reforços. É o sobrevivente e diz para não se preocuparem com eles, apenas com o inimigo à frente. Roshi entrega para o sobrevivente o objeto de teleporte. O sobrevivente pergunta se ela tem certeza. Ela responde que essas são circunstâncias imprevistas e para não se preocupar com isso, e esse é um sobressalente. O guarda observa e se desculpa, dizendo que está com dívida. Ele se teleporta. Tsukasa pergunta se ela realmente precisava mentir e dizer que era um sobressalente. Ela responde que ele não teria aceitado de outra forma e não há motivos para preocupação. E pergunta se vão começar. Ele responde que sim. Eles abrem o portão e se deparam com uma salamandra e com o Cake, e diz para ele tirar o capuz. O mestre das chamas sorri e tira. O protagonista diz que ele é uma pessoa completamente diferente. Loki diz para não baixar a guarda e que isso não será tão rápido quanto seu duelo. Kisaragi pensa que sabe, e se for necessário não irá se conter. Rin pergunta como devem lidar com isso. Ele responde que levará o chefe e deixará a tarefa para ela e para Luffy. Ela responde que entendeu e que vai o derrotar rapidamente e depois voltar para o ajudar. Tsukasa diz para não baixar a guarda, pois esse não é o todo que conhecem. A garota diz que esse homem é realmente um encrenqueiro. Ele responde que não poderia concordar mais. A besta se move, se aproximando na direção deles. Eles não recuam e também vão em frente com a espada, causando um impacto. O protagonista ataca seu oponente. Roshi diz que vai tirar uma dúvida só por precaução e pergunta se há alguma chance de ele voltar com eles em silêncio. Cake ativa a sua habilidade de chamas e ela diz que vai considerar isso como um não. E nesse caso, não vai se conter e vai o esmagar com todas as forças, e pode contar tudo sobre o que aconteceu depois. Kun ataca com suas chamas, mas eles desviam e Luffy o ataca. Rin, com sua espada na mão, o acerta, causando ferimentos, e diz que ainda não terminou. O mestre das chamas sorri, causando uma aura extremamente intensa ao seu redor e ventos muito fortes, prestes a atacar. Mas do outro lado se aproximam chamas, na direção de Cake. A garota olha ao lado e percebe que é seu parceiro e pergunta se ele já derrotou o chefe. Kisaragi responde que não e que está longe disso. A besta emite um som extremamente alto. Sun diz que parece que sua intuição estava correta e diz para se preparar e que o poder é inconfiável, idêntico ao que amaldiçoou a irmã dele. Ele se pergunta se isso não é mais uma das piadas dela. Ela responde que não. E para derrotar o inimigo à frente com todas as forças e não pensar nas consequências, caso contrário será eliminado. Tsukasa responde que dará tudo de si. Rin pergunta como devem combater e diz que sugere que se concentre em ambos os alvos. O protagonista diz para fazerem isso, e do jeito que estão agora, é muito arriscado dividir o poder de fogo. A garota pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele responde que essa aura escura é o
mesmo poder como aquele que amaldiçoou a sua irmã. Rishô diz que isso significa que lutaram contra os servos de um deus. Kisaragi responde que sim, e que é por isso que não irá se conter, e vão fazê-lo voar com um estrondo. Ela responde que entendeu, e que vai fazer isso sério. Ela ativa a sua habilidade: Imagem Espelho, Paraíso, Banquete dos Campeões e Terra dos Eternamente Jovens. Máximo Output, Tirnanog. Causando uma grande explosão, Tsukasa diz para Luffy que eles são os próximos. Até que o Mestre das Chamas se aproxima, dando risada e tentando o acertar, mas ele bloqueia. Então, Luffy vai na direção do inimigo, mas Cake bloqueia. O protagonista diz para ele sair dessa e ativa a sua habilidade Thunderbolt, atacando seu oponente e o jogando longe. Ele olha para o lado onde sua parceira está, e ela está usando a liberação da espada sagrada para atacar a besta, e diz para deixar isso com ela, que vai derrotar o chefe com apenas um ataque, até que o todo se aproxima na direção dela. Os dois alunos olham surpresos. Rin bloqueia o ataque dele, mas o Mestre das Chamas continua atacando, até que ativa a sua habilidade, o Flame Master, atacando com vários golpes. Ela tenta se defender, mas acaba sendo acertada. Kun dá risada e diz para ela queimar. Uma luz é emitida, causando uma explosão. Kisaragi fica preocupado ao ver sua parceira com graves ferimentos. Ela se desculpa e diz que abaixou a guarda. Ele vai correndo na direção dela e pergunta se ela está bem. Ela responde que sim, porém não consegue mais lutar. Tsukasa diz para ela apenas descansar um pouco e deixar o resto com si, e ordena que Luffy cuide dela, pois 1 minuto é tudo o que precisa. Ele emite uma aura extremamente forte ao seu redor e diz que ali vai um. Ele vai na direção da besta, pensando que não sabe se isso durará por muito tempo. Então, o protagonista diz para não se mexer, usando o jogo de palavras, e enquanto isso, acerta o Cake, o empurrando longe. O Mestre das Chamas começa a atacar. Kisaragi também ataca, causando uma explosão. Ele se aproxima. Os dois trocam golpes e atacam no mesmo tempo, até que percebe que tem ataques vindo pela sua costa. Então, Tsukasa ativa a sua habilidade de Lâmina Trovante, junto com o rugido do trovão. Kun olha assustado, até que é acertado. O protagonista pensa que agora que ele está estranho, é sua chance e ativa o jogo de palavras novamente, para seu oponente dormir. Até que o Kaki cai sobre o chão e dorme. E a besta emite um som, e Kisaragi percebe que faltam 45 segundos até que o tempo da autoridade celestial acabe, e nota que é hora de ir com tudo. Ele se aproxima na direção de seu oponente e o ataca diversas vezes, até que se posiciona e usa a habilidade de Tir-na-Nog, se aproximando rapidamente com sua espada e o acertando, porém a sua espada se quebra, e o monstro continua emitindo som. Tsukasa move sua mão e diz que isso vai acabar com tudo, até que percebe algo estranho e é jogado longe. Ele se levanta e pensa que o tempo da autoridade celestial acabou e perdeu sua arma. E nesse ritmo vai. Até que uma voz diz que vai o ajudar só dessa vez. Ele olha para o lado e percebe que é Sun. Loki começa a usar sua habilidade e diz para ele usar isso, que é o as na sua manga. O protagonista observa. Surpreso, ele pega a espada e agradece, dizendo que com isso pode continuar lutando. A espada é coberta por uma aura muito intensa. Rin, deitada sobre o chão, pensa que sente um poder que rivaliza com sua espada sagrada ou até a supere. Sun diz que a chama mítica que consome toda a criação, a estrada do navio, e diz para dar ao inimigo um gosto de fogo que transforma até os deuses em cinzas. Kisaragi responde que entendeu e que tem isso. Ele se aproxima da besta e a ataca, fazendo voar sangue com um pedaço do corpo do monstro. Ainda com a espada sobre a mão, observa o rabo do inimigo e também o corta. A besta grita. Tsukasa diz que essa lâmina realmente é outra coisa. Loki dá risada e diz que sim, e que é sua arma de escolha. O monstro abre a boca, emitindo fortes chamas intensas. O protagonista observa e também ataca, emitindo uma luz e deixando suas chamas ainda mais intensas e maiores, causando outra explosão. Rishô diz que é incrível. Sun diz que ele só conseguiu aproximar 1/3 do poder total de Laevantine, e ainda tem um longo caminho a percorrer. A besta grita. Kisaragi salta e grita na direção da besta, emitindo uma chama extremamente forte e intensa, causando uma grande explosão, destruindo ao redor e conseguindo eliminar o chefe. A garota observa e diz que ele realmente fez isso, enquanto Cake está seguro e bem, e acha que isso resolve tudo. Loki diz que, se ele lutou contra um monstro deste calibre, ser capaz de eliminar um deus é um sonho dentro de um sonho. Tsukasa diz que ganhou por causa dela. Ela responde que é melhor não negligenciar o treinamento. Não é como se fosse capaz de o ajudar em todos os tempos. Até que eles olham surpresos e assustados ao ver alguém se aproximando. O protagonista pergunta quem é. A deusa não o responde e diz que não acredita que ela se alinha com um humano e está sem palavras pelo quanto Sun caiu. Loki diz que ela é tão artesanal como sempre. Kisaragi fica surpresa e pensa que essa mulher é um monstro em forma humana.
Tsukasa pergunta se era aquela que, mas é interrompido. Vixen o manda se calar e pergunta quem lhe deu permissão para falar, e causa uma mana enorme. Sun bate palmas e diz para não ser tão infantil. Ela se transforma em seu corpo real e pergunta se gostaria de uma luta até o fim entre dois deuses. O protagonista pergunta o que é esse formulário. Vixen diz que ela cresceu bastante em comparação com aquela aparência desagradável de antes. Ela responde que a sala está cheia de mana, ainda está longe de atingir o poder máximo. Mas esse formulário é mais do que suficiente para a eliminar. A deusa acha isso hilário e pergunta se pretende lutar enquanto cobre 2 pesos mortos, e que está cansada dos insultos, e que pode se preparar para ser eliminada. Kisaragi pergunta se foi ela quem amaldiçoou sua irmã. Loki responde que o nome dela é Tamano no Mai, e ela é a senhora do dungeon de classificação mítica, 9 Caudas da Beleza, assim como o culpado que moveu os cordados por trás deste incidente, e o deus que amaldiçoou a preciosa irmã. Tsukasa pega a sua espada e diz que entende que ela é a única que machucou sua irmã. Sun diz que, do jeito que ele está agora, não tem esperança de ganhar contra ela. O protagonista não responde nada e vai na direção da deusa com sua habilidade. Ele a observa e a ataca, mas ela bloqueia e diz que é sem força alguma. Ela o joga longe e toca nele, causando grandes impactos. Elas ficam preocupadas. Kisaragi, insistente, usa a sua habilidade de chamas e ataca. Vixen pergunta se é a habilidade de fogo do todo e diz que no final era só para mostrar. Ela usa o seu poder, fazendo as chamas se virarem e voltarem na direção dele, causando uma explosão. A garota percebe que ela refletiu a habilidade. A deusa diz que é quase impossível que as habilidades de um humano passem por sua defesa. Tsukasa se levanta e ela pergunta se ele ainda consegue ficar de pé, e que o espírito dele é digno de louvor, no entanto, não será capaz de a derrotar somente com o espírito. O protagonista observa, e a deusa diz que agora vê o aventureiro que eliminou naquela época, e que ele é dele, e é por isso que os humanos são interessantes. Ele pergunta do que ela está falando. Vixen responde que, se quiser saber, terá que a derrotar. Kisaragi corre na direção dela, furioso. Ela usa sua habilidade e o ataca novamente, causando um grande impacto. Tsukasa tosse sangue, e a deusa diz que ele é mais macio que algodão doce, e vai o amaldiçoar como fez com sua irmã, e verá como os dois sofrem de agonia. Ela começa a usar uma mana intensa na direção dele. Rin empurra ele e entra na frente, caindo sobre o chão. O protagonista vai correndo até ela, e o sistema notifica que foi afligido com uma maldição pela habilidade Artes das Trevas, e precisa remover imediatamente ou derrotar o usuário da habilidade. Vixen diz que é uma bela demonstração de amizade e pergunta se talvez seja de amor, e diz que, embora seja, continua sendo chata de qualquer forma. Ele manda-a se calar. A deusa diz que é uma sede de sangue adorável e pergunta o porquê ele ainda não fica mais bravo, pois aquela mulher vai ser eliminada se não se apressar. Alguém a manda se calar e aprende com correntes. É Loki que aprendeu e diz que ela brinca demais. Ela ataca, causando uma explosão, e caminha, dizendo que o garoto confundiu imprudência com coragem e que a deixe cuidar disso. A deusa se aproxima novamente e diz que ataques surpresas são para os covardes e imagina que isso combina com um fraco como ela. Sun responde que isso é muito bom vindo de uma covarde que se acha astuta e que a serve apenas para se esconder nos bastidores. As duas começam a dar gargalhadas e, em seguida, ficam sérias e começam a lutar. Elas fazem diversos movimentos, tentando acertar uma a outra. Loki ativa as correntes. Vixen diz que ela sempre foi estranha. Sun ordena que o garoto e a garota aproveitem a oportunidade para escapar. Ele diz que foi ela quem machucou a sua irmã. Loki pergunta se ele não consegue ver a diferença na força e diz que ele não tem chance de ganhar. A deusa diz que não poderia ter dito melhor. Ela se aproxima e ataca. Sun diz que ela continua rápida como sempre e pensa que isso foi um pouco desajeitado de sua parte. Vixen diz que ela ficou fraca. Ela pergunta o porquê não a elimina. A deusa responde que é uma provocação barata. Loki pergunta se ela já está indo. Vixen responde para a perseguir, e se fizer isso, é melhor estar preparada para ser eliminada. O protagonista diz para parar de brincar, pois não vai a deixar ficar. Sun o segura e diz que ele não pode a derrotar do jeito que está agora. A deusa diz que, se ele deseja tirar a maldição da irmã dele e da amiga, o chama para ir para a masmorra de classificação mítica. Ela joga uma carta sobre o chão e diz que ele não tem muito tempo, e ambos serão eliminados se demorar muito tempo. Kisaragi fica muito irritado, e Loki o segura. Tsukasa diz que não importa se foi eliminado tentando. Então, ela usa a habilidade para ele dormir, e o protagonista vai ficando mais calmo e parando de falar, e acaba fechando os olhos.
olhos. Sun diz que ela deveria ter os eliminado quando teve a chance, e vai fazê-la se arrepender disso, e a chama de Tamano no Mai. Em outro local, Kisaragi acorda assustado e senta sobre a cama, perguntando onde está, pois estava em uma masmorra. Loki responde que é bom o ver acordado. Ele segura no braço dela, furioso, e pergunta o porquê ela o parou. Ela responde que é porque ele teria sido eliminado, e se desculpa por dizer isso depois que acordou, mas há duas coisas que precisa saber, e pergunta qual ele gostaria de ouvir primeiro, a notícia boa ou ruim. Enquanto isso, no outro quarto de hospital, Rin está com os olhos fechados. Eles chegam lá, e Sun diz que ela foi afligida pela maldição de Tamamo quando o cobriu. Tsukasa se lembra. Loki continua dizendo que a condição da irmã dele não mudou, mas, se Tamamo estava falando a verdade, elas não têm muito tempo. Ele fica irritado, e ela diz para esperar, pois não terminou de falar, e que havia duas coisas que deveria saber, e não ouviu as boas notícias. O protagonista pergunta o que ela quer dizer com boas notícias. Sun diz que aquela raposa de 9 caudas, há uma maneira de derrotá-la. Ele diz para dizer. Kisaragi diz que para realizá-lo, terá que abandonar a humanidade e pergunta se ele está preparado para fazer isso. Tsukasa responde que já deveria saber a resposta, e para derrotá-la, fará o que for preciso. Loki diz que entende a determinação dele. Ela move seu dedo, aparecendo um portão, e diz para o seguir. O protagonista pergunta para onde vão. Sun responde que é o majestoso salão onde somente os escolhidos pelos deuses têm permissão de entrar. Valhalla servirá como campo de treinamento, o santuário celestial, um lugar vazio. Kisaragi cai sobre o chão e diz que o ar está pesado. Ela diz que está preocupada com o futuro dele. Uma voz diz que ela voltou, ela diz que já faz um tempo. Hildur diz que está aliviado em vê-la com boa saúde. Loki diz que também está feliz que ele esteja bem. Hildur pergunta sobre o humano, e se poderia ser dele. Ela responde que é seu parceiro e o relacionamento deles não é nada mais que isso, e gostaria que o treinasse, não importa como consiga, até que ele seja capaz de se defender contra eles, deixando-o sob o controle dele. Hildur pergunta o significado disso. Sun responde que não há necessidade de pensar muito nisso, e pode tratar isso como uma diversão divertida das tarefas habituais. Hildur responde que entende e que, nesse caso, aceitará com alegria. O protagonista diz que não foi isso que prometeu, e pergunta se estava mentindo quando chamou este lugar de campo de treinamento. Loki responde que não é mentira. É certamente um lugar para treinamento, mas depende o quanto ganha com isso. E se deseja salvá-los, precisa treinar como se a vida dependesse disso. Ou, caso contrário, não conseguirá derrotar a raposa. Hildur pergunta se está se referindo a lutar contra um deus. Ela responde que a irmã dele e a amiga foram afetadas pela maldição daquela raposa, e ambos serão eliminados, ao menos que a derrote. Kisaragi diz que tem que ficar mais forte pelo bem deles e pelo seu, e é por isso que está ali. Hildur consegue entender, e em vez de tratar isso como um mero jantar, prestará sua ajuda para eliminar as 9 caudas da pureza. E pode ser um pouco desajeitado, então precisa tomar cuidado para não ser eliminado. Tsukasa diz para seguir. Depois de um tempo ainda no Santuário Celestial, Hildur diz que o treinamento dele será simples, e deverá derrotá-lo. É uma única tarefa. O protagonista responde que entendeu. Hildur diz sobre as marcas da Loki, ela responde que seria tedioso, e pergunta se ele não pode simplesmente começar por conta própria, e diz que é por isso que não gosta de lidar com guerreiros. E diz para se preparar e em seguida para começar. Os dois se cumprimentam com espadas. Hildur o chama de fraco e pergunta se realmente acha que pode eliminar um deus assim. Ele o acerta e ergue a sua espada, o observa e o ataca, jogando-o longe. E diz para levantar, pois estão só começando. Kisaragi diz que está bem e que Lúthien possa emprestar a força. Hildur diz que vai treinar os dois e que agora lute como se fosse isso. Tsukasa lembra de sua amiga e de sua irmã com a maldição e diz que não tem tempo para lutar ali e que vai eliminá-lo. No entanto, eles lutam, trocando vários golpes, até que os impactos se chocam. Em seguida, Lúthien vai na direção deles. Hildur diz que foi um bom trabalho em equipe. Ele bloqueia o ataque e diz que não é bom o suficiente. O protagonista usa sua habilidade de chamas. Hildur percebe e se bloqueia as chamas. E quando olha ao lado, o garoto está ali, tentando o acertar. Hildur faz um movimento com a mão, transformando em uma arma e tentando o acertar. Kisaragi diz que não conseguiu passar. Seu oponente pergunta se é só isso, e diz que desse jeito não vai derrotar um deus. Loki observa e pensa que pelo menos isso pode ser chamado de luta, e supõe que o garoto cresceu até esse ponto, mas já está na hora de chamar aquilo. Ela bate palmas e diz para o garoto abaixar a espada, e que isso será tudo por hoje. Dentro do local, eles estão sentados em volta da mesa, comendo. Tsukasa diz que tem uma dúvida. Ela diz que não vai o deixar comer carne. Ele pergunta se devem realmente fazer uma refeição tranquila assim, e se não seria melhor continuarem treinando. Hildur chega com mais pratos, e diz para não ter tanta pressa, e para comer e descansar bem, e fazer pausa é uma forma de
treinamento por si mesmo. Ele responde que não tem tempo para isso. Sun diz para ele relaxar, pois tem todo o tempo, pois passar um ano neste campo de treinamento é equivalente a um único dia na realidade dele. O protagonista diz para não revelar algo tão importante, como se não fosse nada, e deveria ter o contado isso primeiro. Hildur diz que, em vez de reclamar, deve se colocar para trabalhar e se preparar para o treinamento do outro dia. Kisaragi suspira. Loki o observa e diz que é um homem problemático. Em outro lugar, ela perguntou o que achava do garoto. O guerreiro respondeu que ele não sabe seu lugar, e que houve muitos humanos antes dele que tentaram derrotar um deus, e que os aventureiros são todos tolos que apenas procuram desafiar os deuses para realizar sonhos e desejos. É o que sempre pensou. Porém, o garoto é diferente. Arriscaria a própria vida para derrotar um deus pelo bem de outro. E não desgosta desses humanos e pergunta se ela sente o mesmo. Ela responde que sim, e que ele certamente manteve seu tédio longe. 3 anos se passaram desde que o garoto começou seu treinamento. Hildur pergunta se lembra da partitura. Ele responde que sim. 999 batalhas e 0 vitórias. Ele pensa que passou 3 anos ali, e de todas as vezes que lutaram, perdeu todas. E o guerreiro diz que esta será a batalha deles, e se ainda não conseguir o vencer depois de 1000 vezes, então é incapaz de eliminar a raposa, e permite que ele use a autoridade celestial, e que venha até si com tudo o que tem. O protagonista segura sua espada e ativa a habilidade, autoridade celestial, e diz que ali vai. Ele ataca, causando vários golpes. Hildur diz que ainda não é o suficiente e para levar isso a sério. Kisaragi responde que sim, e está apenas começando. Ele ativa a habilidade de Vanargan para atacar. O guerreiro usa o armamento pseudodino para liberar, causando grande mana. Porém, ele fica confuso. Tsukasa ataca novamente seu oponente e chama por Lúthien. O lobo ataca, causando um grande impacto. Hildur observa. Os ataques são emitidos. A armadura do guerreiro quebra e diz que ele fez um bom trabalho e que foi uma greve maravilhosa e cheia de convicção, e com isso será capaz de enfrentar um deus. O protagonista apenas observa. Hildur assume a perda e diz que ele se tornou muito forte nesses 3 curtos anos. Kisaragi agradece e diz que conseguiu por causa dela. Loki se aproxima batendo palmas e diz que foi como esperado de um homem que viu promessa, e só para ele manter silenciado sobre o fato de que foi cativado pelo guerreiro à primeira vista. Tsukasa responde que não foi cativado, apenas ficou surpreso, pois foi a primeira vez que viu o rosto dela, e que a beleza dela só perde para a sua. Sun diz que pode entender o porquê ele se apaixonou, e que ela deveria tirar a armadura com frequência. Ela respondeu que deve estar sempre pronta para combate, e é natural que use o tempo todo, caso contrário não seria capaz de servir com orgulho como o cavaleiro, e é hora de ir à caça à raposa. Sun diz para a guerreira conceder. Ele não entende muito, e Hildur diz para o garoto e o Lúthien chegarem perto. Ela toca na cabeça dele e diz que esse é seu presente e que possa aceitar. O sistema notifica que a habilidade cópia e Einherjar foi ativada, e com essa habilidade permitirá que transcenda os limites humanos. Em seguida, ela toca no Lúthien e diz que isso irá sobrecarregar o corpo dele quanto mais tempo ficará ativado, e precisa usar com sabedoria. E dará também um item, que usará para quando o mestre dele estiver em perigo. Lúthien fica animado. Sam pergunta se lembra de quando perguntou se estava preparado para abandonar a habilidade, e esta foi a resposta para essa pergunta. O protagonista diz o nome das duas e agradece, e diz que por causa delas, agora pode lutar. Loki observa, e Hildur diz que ela encontrou um bom parceiro. Ela responde que é um homem de que possa orgulhar, e já está na hora, e pergunta se devem confrontar a raposa diretamente. Kisaragi responde que não, e que antes disso, quer ver sua irmã e sua amiga, pois essa pode ser a última vez que as vê. Depois de um tempo no hospital, ele pede desculpas para a sua parceira e diz que vai derrubar a raposa, mesmo que isso custe sua vida, até que sua irmã chega e pergunta o que ele estava fazendo todo esse tempo, e diz que ouviu dizer que os dois foram levados para o hospital, e ficou muito preocupada, e pergunta se ele ficou um pouco mais alto ou envelheceu. Tsukasa responde que está envelhecido e brinca com ela, e em seguida diz que tem algo que precisa dizer. Depois de um tempo, no mesmo local, Mayu pergunta se ele vai para a masmorra de nível mítico, para a doença dela e de sua parceira. O protagonista responde que isso mesmo, e que é sua culpa que sua parceira tenha desmoronado e tem mergulhado em masmorras para curar a doença dela, e não tem outra escolha senão ir. A irmã dele toca na mão dele e diz que não vai o dizer para não ir, mas que ele possa prometer voltar, não importa o que. Kisaragi suspira e diz que disse antes que não vai a deixar sozinha, e vai derrotar esse deus, e com certeza voltará, e que possa acreditar e esperar. Ele abre a carta até que um círculo é apresentado. Loki pergunta se está dizendo que é para entrar. Tsukasa pergunta se não está ótimo e diz que vai a desafiar ali. Mayu diz para ele tomar cuidado. Ele a olha e sorri. Em seguida, entra no portal. Quando entram, a deusa está os esperando e diz que ele apareceu sem fugir e vai dar créditos por isso. O protagonista pega a sua espada e diz para parar de discursos e que vai a eliminar. Vixen observa e sorri e pergunta se ele não vai invocar o lobo ou pretende lutar mano a mano.
Kizaragi responde que sim, e que si mesmo vai a cortar. A raposa o deseja boa dor, e diz que ele está tão imprudente como sempre, e que um mero humano deveria saber seu lugar, e diz que não vai o eliminar facilmente, até implorar para acabar com o sofrimento. Tsukasa diz que essa é sua dica, que não importa o quanto chore e se desculpe, nunca vai a perdoar. Os dois se encaram. O protagonista se aproxima com sua habilidade de chamas para atacar. A deusa bloqueia, e diz que certamente ele fala grande, e pergunta se ele abandonou a humanidade. Ele responde que tem que derrotar um deus, e se for preciso faz qualquer coisa, até que sua oponente é jogada longe. Em seguida, ele a ataca com chamas. Vixen o acha insolente. Ela abre seu leque e diz para ele conhecer o próprio lugar, e o ataca. Kizaragi também ataca, causando uma explosão. Em seguida, fumaças se movem. Loki diz que o ventilador de ferro de Tamano é a arma divina Espelho Yato, e sua habilidade anula e reflete ataques baseados em habilidades. Tsukasa pensa que as habilidades próprias de Tamano são poderosas e problemáticas o suficiente, mas essa arma é o verdadeiro problema. A raposa pergunta se ele está pensando no meio da batalha. Ela o ataca com sua habilidade de feitiçaria, dança das pétalas das 1000 lâminas, e que agora possa dançar para ela. O protagonista corre da habilidade dela, até que percebe que está em sua frente. A deusa pergunta se acha que pode escapar tão facilmente. Em seguida, é causada uma explosão. O prota observa. Vixen diz que as pétalas da dança das pétalas das 1000 lâminas são lâminas de fogo, criadas por sua feitiçaria, e podem queimá-lo. Névoas se movem enquanto os dois atacam juntos. Kizaragi diz que achou que poderia durar um pouco mais, e vão começar a segunda rodada. A deusa diz que ele é um humano irritante, então ataca com suas lâminas de pétalas. São ataques intensos, mas ele consegue desviar. Vixen o acha rápido, pois mal consegue alcançá-lo, e diz que um mero humano deveria saber seu lugar. Tsukasa pega sua espada e começa a atacar, causando auras intensas. A deusa percebe que sua feitiçaria foi cortada, e pensa que é impossível, pois ele é apenas um humano. O prota aparece atrás dela e pergunta se ela está pensando no meio da batalha, dizendo que isso é relaxado. Vixen olha para trás até que é acertada e diz que, para um humano, esse poder é excessivo, o que significa que deve haver alguma desvantagem, uma restrição fundamental como um limite de tempo. Kizaragi responde que ela acertou e que é por isso que está desistindo de ser humano. De repente, uma aura enorme é emitida em volta de seu corpo. Ele ativa a habilidade de andar ao lado dos deuses e diz que aposta sua vida que hoje vai eliminá-la ali mesmo. A deusa pergunta se ele superou a seleção dos deuses e acha isso um absurdo. Loki diz que não é um absurdo, é o que ele desejava para derrotá-la. Vixen diz que essa é uma clara intervenção em favor da humanidade e que é inaceitável. Sam pergunta quem disse que não é permitido e quem decidiu que ajudar a humanidade era proibido. E se os deixa viver ou serem eliminados, é sua decisão. Se for oposto a isso, mesmo que seja um deus, não terá misericórdia e a eliminará. Mas quem vai julgá-la não é si mesmo. Ela se aproxima do garoto e diz para ele mostrar sua determinação. O prota começa a atacar. A deusa diz que vai esmagar essa resolução em peças. Ela também ataca. Kizaragi faz um movimento com a mão, emitindo sua habilidade, causando diversos ataques e se movendo rapidamente na direção dela. Ele tenta acertá-la com um golpe. Em seguida, usa sua habilidade de chamas. Vixen diz que, mesmo que ele tenha ganhado poder divino, esse nível de chamas não é nada. Tsukasa diz para ela aprender com a experiência. Ele a ataca com chamas. Em seguida, pega sua espada para atacar novamente, causando uma enorme explosão. A deusa acaba sendo acertada e, com graves ferimentos em seu rosto, diz para ele não ficar arrependido. Ela olha assustada e é acertada novamente. Vixen resmunga de dor sobre o chão e diz que é insolência ele ousar pisotear um deus e que nunca vai perdoá-lo. A mana dela fica mais forte. O prota também se prepara para o ataque. Os dois trocam golpes intensos por um tempo. A deusa fica muito irritada e o insulta. Kisaragi continua atacando e usa sua habilidade de imagem espelho, paraíso, festa do vencedor e a terra sempre jovem, causando um forte impacto e uma explosão. Sam pergunta se ele consegue perceber que ainda não acabou. Ele responde que sim. Loki diz para ele não baixar a guarda até o fim, pois até um rato encurralado pode morder um gato. Vixen levanta ainda mais irritada e diz que um ser tão humilde a forçou a lutar sério. Sam se aproxima do garoto e diz que ela finalmente mostrou sua verdadeira forma. O sistema notifica que a habilidade de besta celestial auspiciosa está sendo ativada. A deusa diz que, pelo crime de zombar de um deus, até o fim 1000 vezes seria muito leniente. Tsukasa pergunta se esse é o poder total dela e diz que isso significa que essa é sua verdadeira forma. Loki diz para ele se preparar, pois, a partir de agora, é a batalha final. A raposa ataca. O prota, com sua espada na mão, também ataca com sua habilidade intensa. Vixen bloqueia e diz que ele foi muito lento. Ela o acerta e repete que ele é muito lento. É causada uma explosão. Kizaragi, sobre o chão, diz que essa é a verdadeira força de um deus. A deusa pergunta se ele não vai deixá-la ganhar tão facilmente. Ela ataca novamente, mas ele desvia e também se prepara para atacar. E ela
pergunta se ele não percebe que o ataque não funciona mais. Ela também ataca. Tsukasa tenta bloquear, mas acaba caindo sobre o chão, respirando ofegante. A raposa diz que ele parece estar com bastante dificuldade e que até a presença divina dele está desaparecendo. O prota pergunta se ela está cega e diz que a verdadeira batalha começa agora. Ele solta diversas chamas na direção de sua oponente, causando impactos, até que é acertado e jogado longe. Vixen diz que ele é como uma vela brilhante no vento, mas não vai eliminá-lo facilmente. Kisaragi invoca seu lobo. A deusa pergunta se ele veio correndo para ajudar o mestre e como uma criatura humilde assim pode fazer algo. Luffy faz um movimento sobre o chão, emitindo uma forte aura ao redor, e sua coleira começa a brilhar intensamente e fica bem maior. A raposa percebe que é o lobo prateado devorador de Deus. Luffy abre sua enorme boca e se aproxima na direção dela e ataca. Tsukasa observa os dois atacando e trocando golpes extremamente fortes. Vixen diz que um mero lobo não deveria se precipitar. Ela ataca enquanto Luffy desvia dos ataques. O prota pergunta se ele realmente está se tornando Fenrir. Loki explica que essa é a verdadeira forma dele e que, comparado com a força original, ainda está longe de seu potencial máximo. E a coleira que Hilde deu tem um efeito de reversão no tempo, permitindo que se torne o eu dele no futuro totalmente adulto apenas uma vez. O lobo morde sua adversária. A raposa grita de dor. Sun continua explicando que é uma transformação forçada através do poder de um item e que não vai durar muito tempo. E quem desferirá o golpe final será o garoto, que não pode perder a chance. Kisaragi responde que sabe. Luffy emite uma aura poderosa. Vixen resmunga de dor e o lobo ainda vai na direção dela. Ela diz que ele usa truques baratos e ataca, causando grandes impactos, e diz para ele se banhar nas chamas inextinguíveis da maldição divina. Luffy se abaixa, abre sua boca e solta um enorme poder, causando uma explosão. O lobo acaba sendo ferido e cai sobre o chão, em cima de uma poça de sangue. Tsukasa fica preocupado. Loki diz que o corpo dele não está acompanhando a potência. A deusa diz que é um mero cachorro tentando desafiá-la com força emprestada e que os dois são mais do que tolos. O prota olha furioso e se aproxima dela rapidamente, usando sua habilidade de chamas. A raposa diz que eles são todos irritantes e persistentes. Kisaragi se aproxima de seu pet e diz que ele não precisa ficar de pé para que possa descansar. Luffy o observa e seu mestre diz para lutarem juntos. Eles correm juntos na direção da adversária, usando suas habilidades. Vixen diz que eles estão usando o mesmo movimento várias vezes e que essa é sua verdadeira mágica da raposa, queimar até a eliminação em pétalas sem fim. Tsukasa se move rapidamente e chama seu pet. Eles atacam, causando explosões e grandes impactos. O prota observa e pensa que, se isso continuar, ficarão sobrecarregados e se pergunta se deve liberar sua habilidade com potência máxima e queima direta, mas percebe que não consegue nem chegar perto com essa cauda no caminho. O lobo caminha furiosamente, desviando dos ataques, e segue na direção de sua oponente até que a morde. Kisaragi o agradece e o elogia e usa sua habilidade de profecia, catástrofe divina, presas do céu, máxima produção e corte preto puro. Causa uma grande explosão e ele corre na direção de seu pet, até que sente uma dor e pensa que não pode desativar sua habilidade ainda. Vixen se levanta e diz que ele ousou cometer desrespeito contra um deus e que nunca vai perdoá-lo, ordenando que desça imediatamente para o submundo. Tsukasa se move rapidamente. Ela olha para trás e pergunta se é um ataque sorrateiro. O prota pergunta se já não tinha dito que seria aquele que a cortaria. A deusa diz que foi muita arrogância e que mesmo que tenha ganhado o poder divino, nunca a derrotaria e que ele seja eliminado sob a maldição dos deuses. Kisaragi estende sua mão, querendo que ela não se mova e para queimar nas chamas da própria maldição divina. A raposa começará a gritar. Tsukasa diz que ela vai ser queimada pela própria maldição. Ele se aproxima dela, caída no chão, e ela diz para esperar, que vai remover a maldição das duas garotas e que pode abaixar a espada. O prota diz para ela não ser ridícula e que atormentou sua irmã, sua única família, e como se ele alguma vez a ouviria. Vixen sorri e pergunta, e se contasse sobre a verdadeira eliminação dos pais dele. Kisaragi pergunta sobre o que ela está falando. A deusa dá risada e pergunta se ele realmente não sabe. Ele não entende muito, e ela também diz que ele não sabe que seus pais eram aventureiros e um par irritador tanto para ele quanto para eles próprios. Tsukasa pergunta como ela sabe. Ela responde que foi ela mesma que os eliminou e lançou uma maldição, e disse a eles que se quisessem que isso se retirasse, teriam que sacrificar seus companheiros, mas eles hesitaram e sofreram. Pediram desculpas enquanto entregavam seus companheiros, e assistir a uma peça trágica e ridícula de amor e ódio é seu maior prazer. E ainda, quando se trata do pai e da mãe dele, em vez de oferecer um sacrifício, eles a desafiaram para proteger a criança que iria nascer. O prota pergunta se pode ser a maldição de sua irmã. A raposa responde que sim, e que a irmã dele foi amaldiçoada por ela antes de nascer e,
Embora deva admitir, nunca esperou que outras crianças existissem. Se tivesse desistido de um, não teriam que ser eliminados. E pergunta o que mais poderia chamar isso além de tolice. Kisaragi pensa que seus pais só mentiram, e que eles também sabiam que a doença de sua irmã era devido a uma maldição. Vixen diz que vê-los lutar para derrotá-la foi divertido e, ao mesmo tempo, irritante. Ele pergunta se foi por isso que os eliminou. A deusa pergunta se um enxame de moscas estivesse zumbindo ao redor dele, não seria irritante. Tsukasa diz o nome dela e que vai eliminá-la com suas próprias mãos. Os dois atacam no mesmo momento. A raposa pergunta se ele esqueceu as palavras de Loki e diz que recuperar-se deste nível de lesão não é nada para ela. O prota pergunta o que isso tem a ver e diz que mesmo que as feridas dela curem, a força não vai voltar. Ele salta enquanto a ataca. Vixen também ataca e diz que não precisa ouvir coisas de um homem eliminado andando. Kisaragi a observa, ataca novamente com sua habilidade de chamas, acertando-a. A deusa diz que isso é imprudente. Ela usa sua habilidade, soltando diversos animais. Tsukasa luta contra eles e diz para ela receber o julgamento das estrelas, emitindo sua habilidade de chuva de meteoros brilhando nesta noite sagrada. Causa uma enorme explosão. O prota observa os animais se aproximando e o atacando. Ele é acertado. Fumaças se movem. A deusa pergunta se entende o verdadeiro poder do seu Shikigami. Kisaragi responde que agora entende. Ele copia a habilidade dela e a ativa. Ela observa indignada e pergunta se um mero humano ousa imitar a habilidade de um deus. Tsukasa responde que é olho por olho e que vai acabar com isso de uma vez. A raposa diz que já estava na hora e que está cansada de ver o rosto dele. Os dois se encaram e se aproximam para atacar. Ele usa sua habilidade de profecia, calamidade divina e lei celestial. Vixen também se aproxima com sua habilidade e diz que ele será eliminado. O prota lembra das duas garotas com a maldição e diz que com este golpe também acabará com tudo. Ele levanta sua espada com sua habilidade de chamas, árvore do mundo, ruína dos galhos, rendimento máximo e cortes divinos pretos puros. A deusa usa sua habilidade de mil cereja lâmina, florescer e tempestade. Os dois atacam juntos e se encaram, continuando a atacar, causando um impacto extremamente forte. Depois de um tempo, ainda no mesmo lugar, fumaças se movem. Loki diz que acabou. Ele responde que ainda não e que sua oponente ainda está viva. Ele se aproxima dela, caída sobre o chão, e pergunta se ela ainda está se regenerando. Sun diz que ele não precisa se preocupar, pois ela desaparecerá em breve e a batalha acabou. A raposa, à beira do fim, não consegue acreditar que perdeu para um humano. Ele diz para ela cumprir a promessa e remover a maldição das duas garotas. Vixen diz que realmente fez uma promessa. Ela move sua mão e diz que, conforme o prometido, retirará todas as maldições que colocou e que essa vitória é dele, e que é bom que não chegou tarde demais. Kisaragi a observa. A deusa diz que eliminar um deus pode ser algo de que ele se arrependerá um dia, e que é uma pena que não estará ali para ver a cara dele quando isso acontecer. Ele responde que isso é bom. Fará tudo o que for preciso para proteger aqueles com quem se importa e, mesmo que seja um deus, não terá misericórdia. A raposa dá risada e diz que quer ver quanto tempo isso vai durar e que estará assistindo com grande interesse, até que desaparece do local. Loki o abraça por trás e diz que é como esperado do homem em quem posiciona sua fé. Tsukasa agradece. Sun diz que ele mandou bem e que pode descansar agora. Ele responde que vai e que está em seu limite e pergunta o que está acontecendo, pois vê uma raposa em quem nunca pode confiar e se isso é uma cova de goblins e se estava usando o lugar como esconderijo. O prota pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que a masmorra desaparecerá em breve e precisam sair antes, e diz que ele se levou à beira do fim usando as habilidades novamente, então precisa curar as feridas e que vão em outra aventura juntos. Kisaragi fica envergonhado por ela estar o abraçando e sua cara estar nos seios dela. Em outro local, Tsukasa está deitado e percebe que é um lugar novo. Uma voz diz que ele finalmente acordou e é Loki. O prota diz que é assim como antes. Ela diz que então ele se lembra. Ela bate na cabeça dele e diz que ele cresceu um pouco. Kisaragi responde que é graças ao treinamento rigoroso de Deus. Sun diz que esse Deus deve ser excepcional e está falando de si mesma, até que duas garotas passam pela porta. Loki diz que elas foram lentas e que o homem que elas amam acordou. O garoto fica meio sem jeito. As duas garotas ficam surpresas ao vê-lo. Tsukasa se desculpa por as deixar preocupada. Mayu vai correndo até ele e o abraça, dizendo que achou que ele nunca mais acordaria. O prota se desculpa por sempre a deixar preocupada e diz que agora está bem. Sua irmã sorri. Rin dá boas-vindas pela volta dele e diz que ele a salvou novamente. Ela o observa e agradece. Kisaragi diz que sente muito e que a vida dela estava em perigo por causa dele. Ela responde que se estivesse no lugar dele também não conseguiria ficar calma e o lembra que tem algo que ele precisa verificar. Tsukasa pergunta como sua irmã se sente e se algo dói. Mayu responde que não sente dor nenhuma e que esse é o melhor que já sentiu na vida. Ela olha para o seu irmão sorrindo e diz que está muito feliz. Loki diz que isso é ótimo. Sua irmã a agradece também
bem? E eles conversam entre si. Roshi diz que vão ao tópico principal agora e pergunta por que ela não conta ao seu irmão o que deseja fazer. O prota fica curioso para saber. Mayu diz que quer se tornar uma aventureira para explorar masmorras juntos. Ele responde que entende como ela se sente, porém precisa de habilidades para entrar em uma masmorra. San diz que se for sobre habilidades, ele não vai precisar se preocupar. Kisaragi pergunta o que ela quer dizer. Ela responde que sua irmã foi exposta à habilidade de Vixen por muito tempo, e seja por isso ou não, a habilidade da raposa foi impressa nela, e pensa que há uma possibilidade de que ela tenha feito algo em seus momentos finais. Rin diz que fizeram um exame dela no Jomo, então está confirmado que sua irmã adquiriu uma habilidade e para ele, não fazer essa cara, pois sua irmã está livre da maldição e para deixá-la fazer o que quiser, pois também ajudará. Tsukasa concorda. Mayu está abraçada com San e pergunta se ele e a garota da sala dele estão namorando. Ele pergunta o que ela está dizendo do nada, pois os dois são apenas amigos. Roshi concorda e diz que eles não têm nenhum tipo de relacionamento ainda. Mayu diz que é uma pena e que ficaria feliz se eles fossem namorados. San pergunta se esse é o desejo dela fazer acontecer e diz que, se quiser, pode se tornar sua irmã mais velha. O prota a manda se calar e diz que não há chance sequer de um deus travesseiro como parte da família. Rin pergunta o que ele está dizendo tão de repente. Mayu diz que é um movimento causado. Todos dão risada e Roshi fica envergonhada. Loki diz para continuarem a divertindo. Na sala de conferência JMO, mestre da guilda Banhai, Tsunasha Nadamasa, mestre da guilda Koketsu, Mizukagami Shizuka, mestre da guilda, e Kiyoshiro, mestre da guilda, Rentaro pensa que nunca imaginou que isso aconteceria. O funcionário diz que isso concluiu o relatório sobre o desaparecimento da masmorra de nível iniciante, Ninho do Goblin, que ocorreu na semana passada. Eles conversam entre si. Já se passa meio século desde que as masmorras apareceram neste mundo. O desaparecimento de uma masmorra é completamente sem precedentes, e mesmo sendo sem precedentes, um inferno, ao menos para lidar, é uma coisa boa. Banhai diz que o chefe revive instantaneamente após ser derrotado e pergunta se isso não parece estranho e diz que, qualquer que seja o motivo, é algo para comemorar. Seiran diz que uma ameaça à humanidade foi eliminada, e essa é uma conquista histórica. É exatamente por isso que precisam investigar. O diretor responde que, de fato, sem precedente, é difícil saber como conduzir uma investigação. Koketsu pergunta se havia algum aventureiro dentro da masmorra quando ela desapareceu. O funcionário responde que não. Seiran diz que isso é um golpe de sorte e que se alguém tivesse sido pego, quem sabe o que teria acontecido. Koketsu diz que não tem nenhuma pista e que, com isso, não há como conduzir uma investigação. Banhai diz que não teria certeza disso, pois há pessoas que recentemente se depararam com anomalias de masmorra. Dois deles. O diretor observa. Um som é emitido e ele pensa que é um oponente difícil, que houve vazamento de informações da equipe de busca e diz para os colocarem no monitor. Koketsu pergunta se há algo de errado com ela. O funcionário responde que esses dois indivíduos estavam dentro da masmorra de nível intermediário, dentro dos mortos-vivos, e encontraram o chefe avançado, Ashdemon. Seiran diz que um arquidemônio em uma masmorra intermediária é alarmante, mas como esperava do ex-membro da guilda Koketsu, derrotando um arquidemônio, ela tem um futuro promissor. Banhai diz que ele está errado e que quem derrotou o arquidemônio foi um cara chamado Kisaragi. Rentaro concorda e pensa no garoto, e que sente muito por isso. Koketsu diz o nome do garoto e que precisam conversar com ele.